Estamos de volta com o Plano Cast aqui no Plano Empresarial. Dá para dizer que é a nossa terceira temporada. Depois de um tempo hibernando, novos projetos, novas idealizações e um momento para coisas boas nascerem. A gente está aqui de volta e hoje com um convidado muito especial mesmo, Avelino Morganti, meu primo, fazia uns 10 anos que eu não via ele. Ele participou ontem da Imersão Plano A e veio para cá para participar da Imersão Plano A para ser um convidado especial aqui nessa reinauguração no nosso novo espaço, nosso novo estúdio também, tudo bonitinho aqui no Capricho, quase tudo pronto. Seja muito bem-vindo, Avelino. Primeiramente, muito grato pelo convite, tanto o convite da imersão, que foi maravilhosa, a gente pode falar um pouco sobre isso, e também aqui, de estar aqui no podcast para compartilhar algumas ideias, né? Estou aprendendo muito, aprendi muito já nessa imersão nos últimos 2 dias, quero aprender mais ainda na mentoria. E vamos lá trocar algumas ideias aí e também trocar e também falar das coisas que aconteceram nesses 10 anos, né? Legal. Estamos sem se falar praticamente. Legal, cara. Muito, muito bom você estar aqui, viu? Muito bom. Antes de começar aqui, a gente entrando aqui, né? E eu pensando, pô, que legal a gente estar nós dois aqui, depois de tanto tempo e saber que você está numa jornada de empreender. Eu vejo que, cara, isso é muito legal. Que bom que você está acreditando nisso. E para a gente começar e o povo te conhecer também, né? Quem que é o Avelino? Por que eu estou entrevistando o Avelino? Quem que é esse cara que está aqui sentado agora? Bem, além de primo do Tomás... Que é a parte mais importante. A gente compartilha o mesmo sangue, né? Ambos somos Morganti, né? Eu sou engenheiro de computação, empresário. Eu atuei no ramo de criptomoedas. Já ouviu falar em criptomoedas, Bitcoin? Eu já ouvi, mas não faço muita ideia do que seja. Vamos lá. Não, é melhor nem... Não, dá para pular essa parte. Vamos lá essa parte. Mas eu tive uma das maiores mesas de OTC, que são negociação de balcão, né? Ela não aparece nas corretoras. Eu cheguei até 10% do market share no Brasil. Aí eu quebrei umas 2 vezes. E depois eu resolvi atuar todos os meus negócios em empresas de negócios reais, de coisas reais, ativos reais, né? Então hoje eu trabalho eu tenho uma empresa de metais preciosos, que é a Morganti Metais. Também tem a Real Capital, que é uma empresa também de metais, só que mais na área de investimentos. Na Morganti Metais nós temos 3 linhas, basicamente luxo, na parte de joias, investimento, né, tanto em ouro, prata, paládio e platina, e indústria, né, a gente fabrica chapas, fios, ligas metálicas, né, pó de metais, e enfim. E aí também estou abrindo mais algumas outras empresas no ramo de suplementos alimentares, né, creatina, whey, e também uma empresa de logística lá em São Paulo, né, que promete revolucionar essa parte de entregas aí. Legal. E, Avelino, me conta uma coisa assim, por que empreender? Que momento que esse bichinho te mordeu e se espalhou isso dentro de você, para você estar aí agora falando de outros negócios, de outras coisas, né? Em que momento que isso nasceu? Para mim, assim, empreender, minha família, meu pai era empresário, então eu sempre via aquilo como algo normal, né? Apesar de eu ter trabalhado para outras empresas, eu trabalhei numa corretora chinesa, que era a maior do mundo de criptomoedas, mas eu sempre vi algo como normal e sempre enxerguei também o empreendedorismo como uma forma da gente alcançar nossos objetivos, que vai muito, muito além de ganhar dinheiro, de deixar um legado, de criar algo novo, de criar algo seu, de criar um projeto de vida pessoal, né? Eu não sei quando que me mordeu, talvez da minha infância, em ver meu pai empreender, e também depois, quando eu tive uma experiência CLT, que eu acho que aquilo não... Eu comecei a pensar que talvez aquilo não fosse para mim. e que eu gostava de... Porque assim, eu sempre fui, antes de eu ser CLT, eu meio que era autônomo. Eu trabalhava com vendas, vendia camisetas, sei lá, até na escola, quando eu estava na 5ª série, eu lembro de ter vendido calculadoras de R$1,99, porque eu percebi que nas provas de Química e Física as pessoas esqueciam calculadora. Aí eu comprei a calculadora de R$1,99 e aí na hora da prova o pessoal esqueceu e eu vendi por R$10. Então, talvez é algo que sempre vi como natural, né? Cara, que interessante, né? Você sabe que eu na escola vendia desenho. Aí depois eu comecei a vender gibi usado. Aí eu e um amigo meu, vizinho de casa, a gente juntava uma maletinha, colocava uma roupinha bonitinha e batia nas casas para vender gibi e assinatura da revista Planeta, que a minha mãe tinha, né? Legal. Então eu para mim, assim, isso que você falou agora, né, questão de certa forma de empreender, para mim também sempre foi normal, sabe? Uma coisa interessante, assim, que de certa forma foi natural, quando vi já estava fazendo, né? Agora me diga uma coisa,
a gente está falando de empreender, né? Isso está atrelado a ter uma empresa, né? E tem um dos conteúdos teu que mais viralizou, assim, que mais deu visualização, que você fala que não precisa ter dinheiro para abrir uma empresa, não precisa ter dinheiro para começar uma empresa. Quero entender essa tua tese aí. Explica para nós. Isso aí é polêmico, né? Porque eu comecei a falar sobre abrir empresas e tal, e muitas pessoas, principalmente no Twitter, nas redes sociais, falaram que aquilo estava muito distante delas, né? Empreender é muito distante, elas estavam juntando dinheiro, juntando 100 mil, 200 mil reais. E aí eu falei que para empreender não precisava ter dinheiro. E, na verdade, talvez esse dinheiro, elas juntarem dinheiro, talvez esteja atrapalhando elas. Talvez é muito perigoso você começar um negócio do zero, com dinheiro, porque você vai gastar muito dinheiro, então você vai errar já com muito dinheiro. E a primeira empresa assim, que eu tive que deu certo, eu não comecei com nenhum real, né? Essa corretora que eu trabalhei tinha fechado, e aí eu e mais uma pessoa lá, que era uma chinesa, a gente decidiu abrir nossa própria corretora. E aí como é que a gente fez isso? A gente tinha uma cartela de clientes que queriam aquele produto. Na verdade, assim, essa corretora entrou com uma estratégia errada aqui no mercado brasileiro. Eles não vendiam criptomoedas por reais, eles queriam só vender altcoins, que são outras moedas aí, né, mas não tinha a opção de colocar reais e comprar criptomoeda, e aí isso era o que todos os clientes queriam. A empresa acabou fechando aqui, e a gente, para não ficar sem emprego, a gente decidiu montar essa empresa. E como é que a gente fez? A gente tinha todos aqueles clientes que queriam então, assim, o mais importante é você ter os clientes, ou você enxergar o problema que você quer resolver. Isso é mais importante do que ter dinheiro, ou mesmo do que ter um CNPJ, ou mesmo do que ter conta em banco, né? Então, nesse caso, nós tínhamos os clientes, nós tínhamos a venda, tínhamos esses clientes que queriam... Existia a dor, né? Existia a dor. Aí, o que eu fiz? Eu liguei para um amigo meu que já tinha uma corretora, já tinha os clientes dele, e falei, cara, eu tô com um monte de cliente aqui que movimenta muito, e eles querem comprar, né? E a empresa fechou tal, e eu tô querendo entrar nisso. Aí ele, não, tudo bem, você indica esses clientes para mim. Então, foi meio que um afiliado, você indica esses clientes para mim, eles depositam na minha conta, eu vendo Bitcoin para eles e você fica com 50%. Eu falei, ótimo, beleza. E aí eu fechei 50-50 nele. Eu não tinha CNPJ, eu não tinha conta em banco, eu só tinha os clientes. E aí eu liguei para a Liu, né, a Liu que era chinesa, e na verdade primeiro eu liguei para o cliente chinês. Aí com o cliente chinês ele não sabia falar muito português, e a gente falou igual índio. Oi Yang, você bem? Aí ele, eu bem. Eu vender Bitcoin em você, aí eu comprar, como faz? Aí eu falar com uma coisa meio de índio assim, e aí beleza, e fechei com ele. E aí depois eu liguei pra Liu pra ver se ela topava estar dentro da empresa. Aí a Liu sabia falar chinês e português, então ela ia fazer essa ponte, eu fiz essa ponte com um fornecedor e entendia muito da tecnologia de Bitcoin, criptomoedas, e sabia como esse mercado funcionava. E ali surgiu a OM Crypto, né? Então a gente começou assim em praticamente 3 meses de operação desse jeito, indicando clientes, ali eu fazendo esse meio de campo com a tradução e eu fazendo com a outra corretora. Cara, a gente fez assim, sei lá, uns 300 mil, que era muito mais do que a gente ganhava no CLT. Aí, beleza, aí quando a gente fez isso, a gente decidiu se profissionalizar. A gente gastou R$ 1.400 com o CNPJ, abrimos um CNPJ num escritório virtual, e porque a gente era bem mão de vaca, a gente era CLT, então a gente não tinha esse negócio de alugar o lugar, não. E aí a gente abriu o CNPJ e a gente pegava os nossos notebooks e ia trabalhar lá no Google Campus, que fica na Avenida Paulista, que é um lugar que é aberto, você só tem que fazer um cadastro, que é o Google for Startups. É um campus lá, e tinha internet de graça, tinha uma cafeteria, e tinha uns espaços lá, a gente tinha que chegar cedo para pegar os espaços, e era isso, a gente ficava trabalhando de lá. Fazendo a operação de lá, ou seja, sem aluguel, sem nada, sem site, sem marketing, sem nada. Era só os nossos notebooks, nosso parceiro, e pronto, nem conta em banco. Aí depois a gente foi abrir a conta em banco. E naquela época, os bancos eram bem fechados para cripto, né? E era uma coisa assim, hoje todos os bancos aí já tem, o Nubank já tem cripto e tal, mas naquela época não, na época eles encerravam a conta, e só tinha esse banco. E aí chegamos lá, eu tinha 20 e poucos anos, a Liu era mais nova ainda, ela tinha 20 anos, então eu tinha cara bem de novo. E aí a gerente falou assim, não, porque aqui no banco você tem que movimentar R$ 1 milhão por dia para você abrir a conta e tal. E aí só que a gente já estava fazendo R$ 3 milhões por dia de movimentação. Aí eu falei, não, a gente já faz 3. E aí eu lembro de olhar assim na cara da mulher, assim, da gerente, e falar, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Esses caras já estão movimentando 3 milhões sem... E tinha recém sido criado o CNPJ.
E aí a gente começou a operar dessa forma, porque a gente não sabia quanto tempo isso ia durar. Super enxuto, movimentando muito dinheiro, né? Com esses clientes, com principalmente clientes chineses. E depois a gente começou a vender para outras, a gente tinha um preço muito bom, começou a vender para outras corretoras aqui dentro, corretoras de Bitcoin do Brasil. Começamos a vender, a nossa operação consistia em fazer uma intermediação, comprava esses Bitcoins dos Estados Unidos e trazia para o Brasil, porque era mais barato lá. E a gente conseguiu 10% do market share no Brasil dessa forma. Isso quer dizer que 10% de todo o Bitcoin comercializado no Brasil era vocês dois que comercializavam desse jeito? Era nós dois, isso. Isso dados de 2019 da Receita Federal, que tem um reporte que você faz para a Receita Federal. Então eu vi quanto que eu movimentava e vi o reporte mensal de tudo no Brasil. Então com base nisso eu calculei 10,55% de market share. Só que era uma estrutura muito enxuta. E depois a gente contratou mais um amigo nosso que era um coreano, então era só nós três. A gente chegou a movimentar em coisa de 1 ano e meio, em valores reais, 2 bilhões de reais. Teve mês que a gente movimentou 300 milhões. Tinha dias que a gente movimentava, um dia que foi o pico, assim, foi 37 milhões, assim, em um dia que a gente movimentou. E o que aconteceu com esse negócio? Eu acabei vendendo. Eu quebrei 2 vezes nesse negócio, era muito arriscado, e depois eu acabei vendendo a minha parte para a Leo. Depois de um tempo ela também fechou e acabou vendendo porque é um mercado com poucas, as margens são muito apertadas. A nossa margem começava em 1% e no final da operação era 0,1%. Então ela foi reduzindo. Então era muito dinheiro movimentado e, de certa forma, pouco resultado líquido gerado. E tinha um custo jurídico alto, porque a gente fazia um compliance muito... a gente pegava, antes de cadastrar um cliente, a gente consultava em todos os tribunais, consultava na Interpol. Eu já neguei cliente que estava na Interpol, entendeu? Então, não posso vender para esse cara. Então eu tinha que pesquisar o cliente, não era só no Serasa, era no Serasa, em todos os tribunais do Brasil, na Interpol e mais um monte de coisa, para saber o que o cara queria fazer com aquele montante de dinheiro. Você falou que quebrou 2 vezes com esse negócio? Com esse negócio. Esse negócio quebrou 2 vezes? Quebrou 2 vezes. E eu conheço muita gente que quebrou nesse ramo também. Porque as margens é muito... Isso em quanto tempo? Espaço-tempo? Cara, a gente quebrou, a primeira vez a gente quebrou, acho que uma questão de 7 meses, 8 meses, assim. A gente quebrou a primeira vez. Posso contar essa história? Conta, assim, né? conta. É assim, os negócios estavam indo bem. A gente estava movimentando legal. Nossa estrutura era enxuta. A gente quebrou a primeira vez por causa de um golpe. Foi um fator externo. A gente recebeu uma TED de 660 mil. E a gente já tinha um caixa legal, a gente estava começando a dar crédito para alguns clientes. Então, essa cliente específica, ela tinha mais ou menos uns 200 e poucos mil de crédito que a gente... esse crédito não era necessariamente que a gente adiantava para ela. A gente usava isso para segurar a posição, porque o Bitcoin era muito volátil. Então, em finanças, a gente chama isso de margem. Então, a gente dava margem para esse cliente. Então, ela comprou 2 milhões em Bitcoin, só que o Bitcoin caiu... esses 2 milhões viraram 1 milhão e 800. Esses 200 mil a gente segurava ali, por exemplo, né? Isso que significava margem. Portanto, que ela pegasse todo dia e ficasse rolando a posição dela, não tinha nenhum problema. Mas aí o que acontece? A gente recebeu uma TED de 660 mil. E eu aprendi uma coisa com isso, que eu espero que as pessoas que estejam assistindo aprendam com os meus erros. O golpista tem pressa. Então não pode fazer nada com pressa. A nossa operação consistia em receber o dinheiro dos clientes de manhã ou até de tarde e a gente liquidava no final do dia. Então era D0, mas eles compravam, sei lá, 10 da manhã, 1 da tarde. Lá pelas 5, 6 da tarde, quando a gente ia encerrar a operação, a gente mandava os bitcoins. Então não era instantâneo. Porque a gente tinha que pegar esse dinheiro, que era muito dinheiro, e mandar via banco de câmbio para os Estados Unidos. A gente mandava isso via SWIFT para os Estados Unidos e depois comprava os bitcoins lá e trazia isso. Essa operação demorava para o câmbio bater lá e a gente fazia isso. Então o que acontece? A gente tinha feito uma venda desses 660 mil umas 10 da manhã e a pessoa estava muito apressada para receber os bitcoins. Muito, muito apressada. Ela queria receber. Eu falei, já caiu. Eu falei assim, já caiu. Falei para ele, já caiu o dinheiro na conta? Então vamos pagar ela, né, e tal. Tá enchendo o saco, vamos. Tá. Aí a gente mandou esses bitcoins antes das 5, que a gente tinha um cashzinho ali de uma quantidade de bitcoins para mandar. Aí beleza, aí mandamos. Aí quando é umas 3 da tarde, isso foi numa sexta-feira, que é muito importante. Quando é umas 3 da tarde, a gente não consegue mais acessar a nossa conta do banco. Ela bloqueou? Bloqueou, só que a gente acessava todo dia, e ali eu não errava a senha nunca. Aí ela, deixa eu ver se eu errei. Aí acessou de novo, bloqueou.
Aí eu me lembro de ter me levantado e ter visto ela digitar bem devagar, assim. E aí tinha bloqueado de novo. E aí eu fui na agência ver o que tinha acontecido. Aí a gente tinha esse escritório na Paulista, peguei um patinete, eu lembro de pegar um patinete que estava bem em cima da hora de encerrar, e se você pega a Paulista ali no horário de pico, não tem táxi que chegue no horário. A gente peguei um patinete e fui até a agência do banco. Aí o gerente do banco não quis falar comigo. Ele me olhou como se tivesse a pior pessoa do mundo entrado na agência dele. Falou, o que você está fazendo, tal, não sei o quê. E não quis me responder. Segunda-feira a gente conversa, tal. Aí eu achei aquilo muito estranho. Eu peguei meu cartão, puxei um extrato no caixa eletrônico, e aí eu gelei porque eu vi TED estornada, 660 mil. Então hoje em dia eu desconfio até de dinheiro à vista por causa disso, porque já levei esse golpe de ter entrado uma TED e ter voltado. E aí minha conta ficou negativa, ficou no cheque especial, né? Porque é como se tivessem tirado 660 mil. Mas não tinha 660 mil porque a gente usou esse dinheiro para comprar bitcoins e para o nosso caixa e tal, né? Aí eu falei para a Lil e tal, e a gente começou a se desesperar. Foi bem complicada a situação, porque tira essa grana sua, e nesse cliente, nesse caso, a gente estava dando margem para ele. Então, meio que 880 mil da nossa operação, que estava começando, sei lá, 7 meses, tinha sumido. Caraca. Aí o que a gente fez naquele dia? Eu peguei, liquidei, eu lembro de ter liquidado todos os meus investimentos que eu tinha no banco mesmo, né, criptomoeda que eu tinha, ações, eu liquidei tudo. Só que o meu aluguel estava perto de vencer. Eu deixei R$4.000 e mais assim R$500 para mim. Então eu deixei, sei lá, uns 4.500 só para pagar o aluguel lá na época e para pagar umas contas assim, e depois o resto tudo eu coloquei na empresa. E ali eu fiz a mesma coisa. E aí mesmo assim a gente ficou devendo o banco. E aí a gente pagou todos os clientes, pagamos todos os clientes. Só que teve um cliente que faltou 2 bitcoins. Ele tinha, sei lá, comprado 100 bitcoins e tinha faltado 2 bitcoins, que na época davam uns 52 mil. Era mais ou menos 26 mil, 27 mil, uma unidade do bitcoin. Aí a gente ligou para ele e fomos honestos. Falamos, olha, cara, a gente levou um golpe, a gente vai te pagar, a gente só pede tempo. A gente quer que hoje você empreste esses 2 bitcoins. Com os outros clientes a gente não tinha falado isso. Mas para esse cliente a gente falou o que tinha acontecido. E ele, inclusive, conhecia a pessoa que supostamente nos deu esse golpe, né? Então, aí o que acontece? Ele falou, não, tudo bem, eu empresto para vocês. Só que se o Bitcoin subir, vocês me devem 2 Bitcoins, e se o Bitcoin cair, vocês me devem 52 mil. Eu falei, tá, a gente não estava em posição de negociar. Eu falei, não, a gente aceita, beleza. E ele foi super compreensivo. Aí eu falei para ele bem assim, e segunda-feira continua comprando da gente, que o preço vai estar incrível. E nessa época a nossa margem era 1,5, por exemplo, né? 1,5 e tal. Aí beleza. E depois disso, sábado, domingo, segundo, foi muito traumático, a gente chorou pra caramba. Porque é emocional, né? Porque a gente tinha todo o nosso trabalho de meses tinha sido evaporado, e agora a gente tinha passado de uma empresa que faturava milhões e tinha caixa e tudo, e estava indo bem, para uma empresa que estava devendo cheque especial no Banco do Brasil, né? Porque ainda ficou devendo lá. E esse tipo de cliente grande não é bom ficar devendo também, né? Apesar dele ter sido muito compreensivo. Foi muito, muito compreensivo com a gente, esse cliente. Ele nos salvou. Mas não é bom ficar devendo as pessoas assim, né? E eu lembro que eu falei com alguns amigos, e um desses meus amigos me apoiou muito, ele foi até em casa, e ele leu o Sermão da Montanha para mim. E aí isso fez muita diferença na minha motivação, assim. Aquela parte do Sermão da Montanha que fala, observe as aves do céu, quem que alimenta as aves do céu, quem que veste o trigo, né? Então, se Deus se preocupa com as aves do céu, com o trigo, com os lírios do campo, quem dirá a nós, né, homens de pouca fé? E aí, eu falei com meu pai também, meu pai me deu motivação, e depois meu pai falou o seguinte, dívida se negocia. Eu lembro dele ter falado isso, dívida se negocia, você tem uma empresa, a empresa fatura bem, é só você negociar a dívida e estender essa dívida e você vai sair dessa situação. E, na verdade, foi um grande aprendizado, porque eu acho que as crises são grandes oportunidades. Porque o que aconteceu dali para frente? Eu precisava de movimentação. Então eu baixei a minha margem de 1,5, fui baixando para alguns clientes eu baixei para 1, e para esse cliente que nos emprestou eu baixei para 0,2, assim, eu vendia de graça. Eu vendia um Bitcoin a 26 mil e ganhava R$100. Era uma margem muito baixa, né? Só que o que acontece? Eu baixei a margem, o volume de todos esses meus clientes aumentou brutalmente.
de uma empresa que movimentava 2, 3 milhões, a gente começou a fazer 5, 10, 15, 20, 30 milhões no dia, né? O que resultou no quê? Em uma semana, a gente fez assim, mais de, sei lá, 150 mil reais, e a gente pagou o nosso cliente que tinha emprestado os bitcoins, e ainda pagou um jantar para ele. Chamamos ele para uma janta lá e comeu tudo que ele podia no restaurante bom de São Paulo, né? E a gente ficou extremamente grato para ele. E ele também ficou feliz porque a gente aumentou o volume dele, né? A gente aumentou o volume dele, sei lá, em 10 vezes, assim, porque ele conseguia vender mais barato, porque ele também era um intermediário. Ele comprava da gente, era uma corretora e também vendia, né? E aí eu lembro da minha sócia falar assim, e o banco? E eu falei bem assim, o banco nos ferrou e ele vai esperar um pouco. E aí na outra semana a gente pagou o banco. A gente fez, ou seja, o faturamento da nossa empresa subiu muito e a gente conseguiu pagar o banco. Aí eu lembro lá que ficou devendo no cheque especial uns 150 mil e eu lembro de ter puxado um extrato e a gente mandou até os centavos. 155 mil e tantos centavos. E quando a gente mandou a transação, a TED, uma hora depois o banco nos ligou para fechar a agência, para fechar a conta. E aí a gente fechou a conta lá e tal. Não queriam mais vocês de cliente? Não queria mais. Mesmo a gente tendo pago os juros do cheque especial de 150 mil e pago em 2 semanas. De uma coisa que aconteceu muito estranha, eles terem se tornado uma TED assim... Eu não posso... eu acho que assim, hoje em dia, para você se tornar uma TED, eu conheço pessoas que levaram golpes e tal, tem boletim de ocorrência e não conseguem se tornar uma transação. Eu tenho a crença de que para se tornar a transação tem que ser alguém lá de dentro. Tem que passar por uma superintendência para se tornar a transação. Então, foi bem suspeito, né? Mas está lá até hoje, a gente nunca contestou, porque a gente recebeu esse dinheiro de outra forma depois. Depois a pessoa acabou nos pagando. Ô Primo, você entende que nas crises de uma empresa ou de uma pessoa, estão também as melhores oportunidades assim de perceber situações que num momento assim de bonança a gente não estaria percebendo? Porque, por exemplo, olha o que você falou, né? Você estava ali fazendo 2, 3 milhões. No momento de crise você baixou a tua margem e você fez 15, 20, 30 milhões num dia. Você entende que esse modelo mental se aplica a situações de crise assim? Eu acredito que sim. Na verdade, ali fez toda a diferença. Se não tivesse passado por isso, nosso faturamento não teria subido, a gente não teria 10% do market share no futuro. Mas pelo fato de eu ter passado por isso, também é o seguinte, eu acho que o fato de eu ter aberto para o meu cliente e ter sido honesto com ele do que aconteceu, aumentou muito a confiança. Porque em nenhum momento eu escondi. Falei, cara, aconteceu isso, isso, isso. Hoje eu vou te mandar 98 bitcoins e eu vou ficar te devendo 2. Eu só preciso que você me empreste. Então eu negociei com ele. Ele viu que eu queria pagar e eu paguei ele rápido. No primeiro dinheiro que eu recebi, eu paguei ele rápido. Então eu acho que isso aumentou muito a confiança. Mas com certeza, nessa crise... eu viveria tudo de novo o que aconteceu, né? Porque foi um aprendizado muito grande e a empresa multiplicou o faturamento em 10 vezes ali, certamente, sabe? E num espaço curto de tempo, né? Em 2 semanas. Então dá para ver assim que se a gente, dentro de uma situação de crise, né? Que as empresas são sujeitas a enfrentar diante do tanto que o mercado, são várias variáveis envolvidas, né? Uhum. Se a gente agir com transparência, agir com verdade, explicar o que está acontecendo e se propor a resolver aquilo. E aí concentrar nossa energia, dependendo da gana que a gente faz isso, o negócio ganha uma exponencialidade significativa, né? Você viveu isso na prática, né? Vivi, uhum. Acho que então, assim, e também assim, se eu tivesse desanimado e ter fechado a empresa, eu não teria conseguido pagar a dívida também, né? Porque me surgiu a possibilidade de desanimar, porque eu nunca tinha ficado devendo, né, sem todo aquele dinheiro, né, que para mim é muito dinheiro até hoje, e de forma de repente, mas a gente, como que a gente aprendeu na imersão, né, o plano A é fazer o plano A dar certo, né, não existe plano B. Não existe plano B, existe plano B. Mas naquele momento ali, o que foi o fator que te deu coragem? O que te fez acreditar? Porque assim, você que seguiu o plano A, vamos pegar nesse gancho que você colocou, né? Você seguiu o plano A, era a tua empresa, você continuou a tua empresa, colocou mais força nela ainda, talvez muito mais força que você nem estava colocando naquele momento ainda. O que te fez fazer isso? No momento que aconteceu, assim, no olho do furacão, eu estava emocionalmente abalado, e o fato do Paulo ter ido na minha casa, ter ido Sermão da Montanha, e o meu pai, ele não estava falando comigo há 2 anos, e aí eu liguei para ele, e ele sabia da situação que minha mãe passou para ele, ele falou comigo como se nada tivesse acontecido.
E aí ele falou para mim, olha, dívida se negocia e você vai sair dessa situação, você tem uma empresa boa que fatura, só conversa com os seus clientes e abre o jogo para eles. E eu acho que foi uma série de coisas. Essa motivação do meu amigo, do meu pai, a minha sócia também, ela foi uma das pessoas que eu tive a honra de trabalhar com ela, foi uma das melhores profissionais com que eu já trabalhei, porque a gente passou por isso junto, se não fosse ela, eu não teria conseguido. Esse cliente também, as coisas vão, elas, assim, da mesma maneira que eu entrei numa situação que eu nem sei como que aquela situação ocorreu, eu também saí de uma forma que eu também não sei exatamente, foi uma série de coincidências junto, uma sorte, mas com oportunidade, né? Eu não sei exatamente como que aconteceu, mas sei que deu certo. Agora, quando você busca assim biografias de grandes nomes assim do empreendedorismo, né, a gente vê que é normal, grande maioria deles acabam quebrando. E eu já vi até estatísticas dizendo assim, ó, que a maioria quebra de 6 a 7 vezes, né? Uma vez eu contei, eu tô chegando perto já de dar certo na vida. Por que você acha que isso acontece? Por que o empreendedor normalmente quebra tanto? Eu acho que, primeiro, que não existe uma fórmula assim. Empreender existem várias coisas vários tipos de conhecimento que você ensina na imersão que ajuda a evitar diversos tipos de erro. Mas existem coisas que acontecem, por exemplo, essa da TED. Tem coisas que o empresário ele é só com amadurecimento mesmo. Tem coisa que é com estudo e tal, mas foi uma situação assim, foi um golpe que eu levei ali e eu tive que lidar com aquela situação. Agora, sei lá, se acontecesse de novo, eu acho que eu já teria um pouco mais de experiência, né? Mas eu acho que também quebra por conta o empresário está sempre em busca de mais risco também, né? E eu acho que ele passa por situações diferentes do que ele está acostumado, diferente do aprendizado, mas só que os empresários de sucesso, essa série de fracassos é o que faz eles serem um empresário de sucesso, igual o Thomas Edison lá que fez a lâmpada, que tentou 10 mil vezes, então ele falou que descobriu 10 mil formas de não fazer uma lâmpada. Então eu penso que da mesma forma, às vezes que eu quebrei, eu descobri formas de não fazer uma empresa, e na próxima versão de mim, eu não vou mais cometer aqueles erros. Eu sei, por exemplo, aqui no setor bancário, no setor de finanças, o Brasil, inclusive, é um dos setores, o Brasil é o país onde o sistema bancário é mais resiliente e onde tem mais tipos de golpe. Eu conheço uma pessoa que trabalhou no Brasil e depois foi trabalhar na Suíça, que o suíço, se tivesse os golpes do Brasil, os bancos iam tudo tomar fumo porque eles não têm os mecanismos do Brasil. E eu ouvi dizer que cada processo de um banco, cada cláusula de um contrato, cada processo de um banco é uma cicatriz que ficou no banco. Ou seja, em algum momento o banco se ferrou por conta de alguma coisa. Por exemplo, aquela foto que pedem para fazer a TED. É porque em algum momento o cara conseguiu fazer alguma forma de fraudar uma transação bancária. E aí eles pedem foto. Aí aquele código que tem lá no banco é porque... Então eles fazem... Cada uma dessas coisas no banco, que pode ser também uma empresa, são cicatrizes de coisas que foram aprendidas assim meio que na marra. Então o brasileiro é bom em dar golpe bancário e os bancos acabam se tornando bons em se blindar de golpes bancários, né? Interessante isso, né? Agora, já que a gente está falando de quebrar, né? Você acha que de alguma forma a IA vai quebrar empresas? Ixi, vai, com certeza. Eu acho que a IA, a gente está passando por uma revolução no momento que é uma revolução muito parecida com a Revolução Industrial, né? É um nível de disrupção em que a gente pode teorizar aqui, mas que ninguém sabe, na verdade, para onde que isso vai parar. Mas eu tenho uma ideia, assim, que num curto prazo de tempo, muitas pessoas vão ficar sem emprego, muitas empresas grandes, impérios... Você falou num curto espaço de tempo. Isso, num curto... O que é esse curto espaço de tempo? Acho que questão de 2 anos já, ou menos 1 ano, talvez. Eu sei, por exemplo, de empresas de telecom que estão demitindo todos os atendentes e usando a interação por voz, né? Oi, você é o Avelino? Você por acaso esqueceu de pagar a sua fatura? Sim. Você quer que eu mande o boleto hoje? Aí tudo isso por inteligência artificial, estão demitindo departamentos inteiros. Eu tenho um outro amigo que é advogado, ele tem um escritório de, sei lá, 130 pessoas, e ele está montando uma IA que vai tirar, basicamente, a necessidade de umas 50 pessoas. Porque ele consegue acompanhar os processos, algumas peças jurídicas a IA já consegue fazer de forma automática, e ele tem muito mais agora o trabalho de conferir
Mas também assim, então assim, no curto prazo eu acho que muita gente vai perder o emprego e grandes impérios também vão perder os seus monopólios, né, digamos assim. Empresas que a gente nunca ouviu falar vão surgir do absolutamente nada. Eu acho até que podem surgir empresas de $1 bilhão em valuation que surgem nem na garagem dos pais, mas no banco do ônibus, no trono do banheiro, sabe, no aeroporto. O cara teve uma ideia, pede ali para a inteligência artificial desenvolver, ele desenvolve um MVP e aquilo escala. Mas eu acho que as empresas que estão hoje, que não implementarem IA, elas vão ficar para trás, com toda certeza. Igual como foi na internet, as empresas que não se adequaram à web, né, ficaram para trás. Mas a gente está vendo assim, isso que você falou agora, né? As empresas que não se adaptaram à web ficaram para trás. Mas a gente ainda vê hoje mercadinho, bodeguinha, padaria, né, que estão rodando, estão sobrevivendo, estão faturando, estão empregando pessoas e não estão online, não estão digitalizadas, né? Por que você entende que a IA ela vai ser mais impactante do que a internet foi? Olha que a gente está falando de certa forma, de algo que revolucionou muitos mercados, acho que criou muitas oportunidades, né? Mas ainda assim não afetou todo mundo, né? Se a gente sair agora caminhando por aqui, a gente vai ver negócios que são totalmente analógicos, né? Por que a IA vai ser mais forte que isso? A IA, ela vai ser, primeiramente, ela vai ser extremamente deflacionária. Ela vai reduzir os custos de operação, de mão de obra, principalmente, de mão de obra, principalmente, vai reduzir no nível brutal que a gente nunca viu antes, né? Então, a gente está falando de empresas aí que tem, nesse caso desse meu amigo que tem 130 pessoas lá, ele vai tirar 50. A gente está falando de departamentos inteiros de telecomunicação, de suporte, né, de atendimento ao cliente, de advogados, de programadores, né? Ela não vai substituir o programador, mas um programador que precisava de um programador júnior para revisar o código, agora a IA já faz isso por ele, né? Então, um programador sênior, ele consegue produzir muito mais sem a necessidade de 2, 3 programadores júniores ali para revisar o código. Esses mercados também, eu acho que a gente não tem muito como prever, mas a gente já está vendo, por exemplo, assim, no comércio, no varejo, já tem os caixas automáticos, os totens, isso aí já tira uma vaga de emprego, já tira outra. E isso deixa as coisas mais extremamente competitivas, né? Então, um supermercado que tem 40 caixas para um outro supermercado que tem 10 pessoas, só que tem 30 caixas automáticos, já reduz muito o custo de operação, e aí essa outra empresa fica em desvantagem, né? Então, não dá muito para prever para onde isso vai parar, mas eu acho que os grandes são os mais prejudicados, inclusive. Eu acho que a inteligência artificial, ela meio que democratiza, principalmente para os pequenos, porque os grandes eles têm custos, eles já têm uma estrutura hierárquica, já têm custos muito maiores, e o pequeno ele pode fazer, não digo a mesma coisa que o grande, mas uma coisa similar, só que com um custo muito reduzido, né? Isso vai sangrar os grandes impérios, eu acredito. Você concorda, então, que talvez isso tenha a ver também, eu não vou dizer exatamente com a mentalidade, mas acho que é um ponto importante, mas com a atitude, porque assim, se a gente olhar o pequeno empreendedor, que não se atualizou nem para a internet, né, ele vai precisar mudar o modus operandi dele para poder, de alguma forma, ter essa vantagem, que eu concordo contigo, se olhar uma empresa grande, um navio, até esse navio conseguir ir virando, ele leva um tempo para virar. O barquinho do pequeno empresário, se ele se atenar rapidamente para isso, ele consegue, mas por que será que as pessoas estão tão resistentes a isso? Vamos pensar assim, né? A gente pega uma empresa que o cara está lá há 20 anos, aí você vai chegar para ele e falar assim, olha, se você não fizer alguma coisa, você vai quebrar. O cara não percebe isso. Né? O que você acha que precisa mudar para o empresário perceber? Será que vai ter que ter uma quebradeira, assim, de alguma forma, de algumas pequenas empresas, para que isso aconteça? Porque eu, particularmente, acompanho a empresa todo dia, né? E eu percebo hoje, né, quando a gente olha, por exemplo, em Joaçaba, onde a gente mora hoje, veio uma grande rede para cá, a Havan. Quando ela veio para cá, eu lembro que existia um burburinho no mercado assim de que não podia vir porque muitas empresas iam quebrar. E eu vi realmente algumas lojas que não aguentaram, né, essa pressão, fecharam. Como eu vi lojas que se adaptaram ao novo cenário, entenderam que aquela concorrência ia trazer, de certa forma, uma agressividade, então elas também subiram a régua delas e conseguiram enfrentar, cresceram, ampliaram, aumentaram a participação no mercado delas e enfrentaram isso. Mas isso não acontece com todos, né? Onde que você vê que está a linha disso, assim, para mudar e enfrentar isso e não morrer no meio do caminho? Eu acho que é a questão da mentalidade e de ter humildade, né?
Às vezes, assim, acontece de grandes empresas, elas já passaram por diversas crises, e é aquilo que você estava me falando antes, né, de ter humildade, né, as empresas já passaram por diversas crises, essa crise vai ser mais uma e tal, e não, né, a gente vai superar e tal. E essa falta de humildade é que faz elas não enxergar esse problema vindo, né. E quando eu falo de crise, eu estou falando também de, não só para as pessoas ficarem assustadas, mas de oportunidade, né. É igual a gente aprendeu lá na imersão da Matrix SWOT da força e da ameaça, né. Então é um momento da gente fortalecer muito mais nossas forças e reduzir muito as nossas ameaças. Então eu acho que tem grandes empresas que vão quebrar e tem grandes empresas que vão decolar. Assim, na pandemia, por exemplo, tinha ali restaurantes que passaram a vender online e transformaram aquela vulnerabilidade em uma força. E o faturamento, depois eles até abandonaram a operação física porque o online começou a vender muito mais, né? Então a gente tem sempre os dois lados. Vão ter empresas que vão quebrar realmente e não vão saber nem de onde está vindo, né? E vão ter empresas que vão crescer muito de faturamento. Mas eu acho que primeiro começa com essa mudança de mentalidade, humildade, de tentar entender esse fenômeno que está acontecendo. E olha, eu acho até que tá demorando assim um pouco tá dando bastante tempo pra gente se adequar. Porque você sabe que eu hoje, Avelino, eu contei isso na imersão ontem, né? Hoje o meu dia a dia, tenho falado isso algumas vezes, né? Porque eu de verdade, quando eu vi aquela questão do metaverso, por exemplo, né? Que falaram que o metaverso ia revolucionar todo um monte de coisa e tal, foi uma coisa assim que eu vi que, não sei, pra mim aquilo não chamou atenção, né? Mas a IA, ela começou a me chamar a atenção de uma forma muito significativa, né? Tanto que hoje, quando eu pego o meu feed do Instagram, parece que só falo de IA no mundo inteiro, porque cada pouco aparece alguma coisa a respeito disso, né? Mas eu comecei a adaptar algumas coisas da minha atividade de trabalho e hoje, sem sombra de dúvidas, eu não conseguiria mais fazer o que eu faço hoje se de repente falasse assim, é proibido usar IA. Entende? Eu teria que readaptar a minha forma de trabalho. E eu percebo que isso aconteceu num espaço muito pequeno de tempo. Então, um ano atrás não era assim. Um ano depois eu estou, assim, muita coisa do que eu faço hoje eu estou fazendo baseado em inteligência artificial. Eu vi algumas pessoas dizer assim, né? A IA vai deixar todo mundo burro. Cara, sinceramente, eu não consigo ver dessa forma, entende? Porque, por exemplo, para mim, a forma que eu tenho usado a inteligência artificial, eu tenho tido insights e uma rapidez de raciocínio, assim, às vezes eu pego, assim, por exemplo, algum comando que eu coloco, a resposta dela, 2, 3 linhas que eu leio, já, tá aqui. Entende? Então, para mim, o acesso a essa informação muito rápida, que antes se eu fosse pegar, por exemplo, nessa prateleira de livros aqui, eu quero achar um insight. Cara, eu ia levar o dia inteiro caçando um livro aqui. Entende? Agora, se eu pegar e jogar nela assim, em qual livro eu encontro essa solução? Brum, já veio. Então, acho que a gente tem uma oportunidade de aceleração, né? Mas eu vejo que isso que você falou, por exemplo, assim, da humildade, faz muito sentido, cara, porque eu vejo que o empreendedor, assim, e para mim, né, quando eu te perguntei assim, por que o empreendedor quebra tanto, né? E isso aconteceu comigo. Eu vejo que o empreendedor, quando ele tem um primeiro nível de sucesso, acontece em 2 situações. Principalmente quem sai do zero, como eu saí, né? Como eu sei que você saiu também. A gente saiu do zero. E de repente a gente estabelece um nível de sucesso, digamos assim, para aquilo que era a nossa realidade. Né? Perto de um grande empresário, uma porcaria. Mas perto da nossa visão de realidade, né? Aquele sucesso ele é significativo. E aí aquele sucesso nos dá, às vezes, assim, um ego, entende? Uma status assim de que tipo, cara, eu sou muito foda, eu consigo fazer. E aí a gente começa a diversificar investimentos e começa a achar que a gente sabe fazer de tudo. E o que eu vejo acontecer muito, né? O cara tem uma empresa, essa empresa começa a dar resultado. Aí ele pega essa empresa, começa a sangrar essa empresa para fazer uma outra empresa nascer. Que, de certa forma, dependendo do estágio de maturidade que essa empresa mãe tem, eu não vejo que tem alguma coisa errada, tá tudo certo, o cara vai diversificar mesmo. Mas muitas vezes ele não explorou todo o resultado que essa empresa pode dar. Essa empresa não é madura o suficiente no sentido operacional, no sentido de gestão, no sentido de organização dela. E essa sangragem que ela dá financeira é menos prejudicial, inclusive, do que a sangrada que ela tem de tempo que esse empreendedor dá para ela. Daí o cara começa a colocar todo aquele foco e dinheiro que está para essa empresa, ou que essa empresa estava dando, e começa a colocar num outro local. Aí quando ele percebe, aquela empresa mingou. Né? Isso aconteceu comigo e eu vejo acontecer com algumas pessoas. Né? E aí, enquanto você, por exemplo, está tirando 100 mil de um negócio e colocando no outro, aquele negócio está nascendo do zero, 100 mil reais para ele gera uma força, mas como ele está numa inércia, ele está parado,
é um determinado esforço até que algo comece a girar, sendo que esses mesmos 100 mil em algo que já está girando, né, a impulsão que poderia dar é muito maior. Faz sentido isso? Você, pela tua experiência, isso é real? Faz sim. Inclusive eu estou aprendendo bastante nesse sentido, né? Mas ali sobre a humildade, né? Eu lembrei do Provérbios, né? De Salomão. A arrogância precede a ruína, né? Então, eu acho também que quando eu quebrei, faltou um pouco de cuidado. Talvez, com certeza foi um pouco de orgulho, faltou um pouco de cuidado. Dava para ser evitado, né? Você meio que vê tantas coisas dar certo sucessivamente e você... Às vezes é sorte, às vezes não é nem você. E aí você começa a achar que eu sou muito bom, né? E aí, enfim. Mas sobre isso de sangrar a empresa, eu sei que tem um experimento que você faz com plantas ou até com animais. Você pode, por exemplo, pegar 2 plantas. Uma você põe um regador automático, rega de forma automática e põe adubo de forma automática, né? E sol e tal. E o outro você vai lá, manual, e conversa com a planta, e aí a outra planta se desenvolve bem mais. Que é aquele negócio que o olho do dono que engorda, né, o negócio, né. Completa, depois eu falo. Não, você pode deixar, ter a empresa rodando de forma autônoma, mas o fato às vezes de você ir ali e olhar uma coisinha ali, ou tirar uma coisinha da planta ali, um insetinho ali da planta ali, que poderia, uma larva que poderia comer toda, né, antes que aquela larvinha ali coma o fruto todo da planta, eu acho que é interessante, né? Você pegar a planta e ficar... O zelo, né? O zelo. O cuidado, né? Porque quando você ouve assim, né? Por exemplo, eu já tive momentos da minha vida, né? De, por exemplo, assim, o olho do dono é que engorda o gado, né? De eu achar que é isso, né? Depois eu achar que não é isso, né? A empresa não pode depender do cara, a empresa tem que ser autônoma, o cara tem que sair do operacional. Só que eu venho reconstruindo a minha visão sobre isso, né? E exatamente por esse ponto do zelo. E por que eu vejo que o zelo tem importância nisso? Porque gera a cultura do negócio, entende? O do olho do dono, quando ele está olhando para o negócio, porque uma coisa é você, enquanto um dono, olhar um BI, olhar um dashboard. Você está vendo números, você não está vendo gente. E às vezes, quando os números começam a refletir algo errado, às vezes é tarde demais. E quando você está no dia a dia, que você vê o comportamento das pessoas, você vê a atitude das pessoas, você, de certa forma, corrige o comportamento, corrige... E busca construir uma cultura dentro do negócio, né? Isso fortalece o negócio. E eu venho percebendo, Avelino, que é muito interessante. Estava até te contando antes. Eu já tive casos de pegar um sistema, uma plataforma, uma solução e aplicar numa empresa. Rodar, que é um luxo. Aquela mesma solução, aquela mesma ferramenta, aplicar numa outra empresa que tinha uma operação menor, inclusive, né? Que seria mais simples de rodar. E aquilo travar tudo, dar briga, a gente pedir demissão, entende? E era a mesma ferramenta. Realidade de empresa diferente? Sim. Mas eu olhando por dentro das empresas, daria para funcionar nas duas. Entende? Mas uma aceitou e outra não aceitou. E eu começo a ver que a cultura, isso é uma coisa que eu já percebo há algum tempo, a cultura, ela manda no negócio. O dono acha que manda. Entende? E a cultura manda. Mesmo. Por quê? O dono... E por que a cultura manda? Porque a cultura, eu vejo que ela é exatamente aquilo que está acontecendo, onde ninguém está vendo o que está acontecendo. Então o dono, ele chega e manda e fala, faz assim. O cara que recebeu esse comando, ele pode até falar, sim senhor, mas o como ele vai fazer essa ordem muda totalmente a qualidade da execução dela, entende? Por isso que o olho do dono, no sentido da cultura do negócio, sem sombra de dúvidas, faz toda a diferença. É muito interessante o que você está falando, porque vamos pensar assim, vamos supor que a gente pega 2 McDonald's e um tem a cultura lá que vem do McDonald's e o outro põe uma pessoa que não sabe administrar o negócio. Ele tem as mesmas máquinas, os mesmos produtos, ele tem funcionários, ele tem a mesma fritadeira, mas ele não vai conseguir rodar a operação sem as técnicas e processos que já tá desenvolvida, né? E aí, vamos agora pegando esse gancho, né? Falamos da cultura, tá? Você acredita, ou o quanto você acredita, e a gente está falando da IA antes, né? Que empresas podem rodar só via IA? Você acha que o quanto isso é uma realidade? Vamos pensar hoje no mundo, da forma que a IA está, da forma que as coisas estão. O quanto isso é real hoje?
Então, eu fui muito influenciado por esse livro que está aí na mesa. A gente pode falar um pouco sobre ele. Esse livro Organizações Exponenciais. Organizações Exponenciais. Esse é o livro. Porque elas são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas que a sua e o que fazer a respeito. E aí, quando eu li esse livro aí, eu pensei assim, caramba, eu sou um burro, eu sou um idiota, porque eu estou rodando com esse negócio, o meu negócio, que é uma indústria, mas eu vi o tanto de coisa que eu poderia deixar de forma eficiente. E aí eu resolvi fazer abrir uma outra empresa, que é a Real. Eu tenho uma Morgantes Metais, que vende prata e tal. E eu decidi abrir a Real com essa mentalidade de organização exponencial. E eu botar as duas para competir. Foi esse o objetivo. E eu tenho máquinas, galpão, pessoas, né, ferramentas e tudo. E na outra, ela tem algumas coisas ali que a gente pode falar das organizações exponenciais, mas ela tem uma característica, por exemplo, de não ter nenhum funcionário. Ela não tem nenhum funcionário e ela roda totalmente de forma autônoma. E já chegou num faturamento bem legal, assim. Já um faturamento relevante. E o custo dela também, ela deixa muito mais margem do que a minha outra operação, né? Eu aprendi uma coisa lendo o livro do Steve Jobs, né? O Steve Jobs, ele falava que você não pode ter medo de competir com você mesmo. Então, quando ele entrou na Apple a Apple estava passando por dificuldades. E aí ele entrou na Apple e a Apple tinha o iTunes, que vendia... a Apple tinha um iPod que tinha salvado... Ele salvou a Apple com o iPod, né? Que era um negocinho desse tamanhinho. E o pessoal até zoava ele, né? Ah, será que esse negocinho pequenininho pode salvar a Apple, né? E salvou a Apple, né? E o que aconteceu? Depois ele lançou o iPhone. E o iPhone tinha o iTunes. E o iTunes... Para que serve o iPod? Porque você baixa o aplicativo ali e tem as músicas. Uhum. Então isso competia. Mas ele falava que você não pode ter medo de competir, porque se ele não fizesse, outra pessoa poderia fazer. Então é melhor que ele mesmo se canibalize. Vou dar um outro exemplo. A Coca-Cola lançou a Coca Zero. Pô, mas a Coca-Cola está há anos no mercado. Essa receita existe há, sei lá, 100 anos, né? Uhum. A receita da Coca-Cola existe há uns 100 anos. Eles vão lançar a Coca Zero, hábitos totalmente diferentes e tal, mas eles perceberam essa mudança de mentalidade, que as pessoas querem algo mais saudável. E hoje a Coca Zero superou em número de vendas a Coca-Cola normal. É mesmo? Ou seja, essa eu não sabia. Eles pegaram... A Coca Zero é o produto mais vendido da Coca-Cola hoje. É um outro produto, né? Então imagina só se eles não tivessem visto essa tendência. Eles perderiam muito, muito faturamento, né? Então o que eu vi? Eu vou competir com a minha própria empresa. Então eu abri uma outra empresa, que é a Real, que tem essa mentalidade exponencial. E claro, eu já saio em vantagem porque, igual a Apple, eu tenho toda uma estrutura em que qualquer coisa eu tenho esse suporte, né? E então na Real a gente vende a prata em custódia e a pessoa pode retirar. E aí quando ela precisa retirar, eu chamo a Morgantes e a Morgantes presta serviço para a Real. Mas acontece que a Real, que é a minha outra empresa, ela tem um custo de 4 dígitos, é um custo muito pequeno. Coisas assim de salários mínimos. E enquanto que a outra tem uma estrutura muito mais pesada. Porém, o tanto que essa outra empresa deixa de margem, claro que tem uma barreira de entrada, eu investi muito capital nisso, né? Mas eu vejo que, eu acho que nessa década vão existir negócios de uma única pessoa, ou assim, uma empresa só com um dono, sem nenhum tipo de funcionário, de forma totalmente autônoma, vai conseguir ter 1 bilhão de valuation, né? E a gente tem alguns casos, e hoje em dia é muito mais fácil por conta da inteligência artificial, mas a gente já teve alguns casos parecidos com isso. Por exemplo, o Dropbox, eu acho muito legal de como o Dropbox surgiu, um pouco ainda naquilo de não ter dinheiro para abrir a empresa. O Dropbox surgiu com um vídeo. Eles fizeram um vídeo, o MVP deles foi um vídeo, mostrando como o aplicativo ia ser. E aí eles mandaram para várias universidades e para várias pessoas, e isso surgiu da dor do cara, porque ele foi para uma conferência e ele tinha esquecido o pendrive dele, né? E aí, pô, se eu tivesse mandado como anexo no meu e-mail, aí ele teve a ideia do Dropbox. Mas, então surgiu dessa dor, e ele fez um vídeo, ou seja, algo super enxuto. Ele não fez o aplicativo, ele primeiro fez o vídeo e coletou um monte de feedback. Isso aqui podia ser desse jeito, isso aqui podia ser desse jeito, isso aqui... E ele chamou mais outras 4 pessoas, e o Dropbox, com 5 pessoas, 5 sócios, 5 programadores, chegou ao valuation de $1 bilhão.
né? Então eles receberam um aporte só com 5 pessoas e o resto tudo rodava de forma autônoma. Então eu estou estudando muito esse tipo de organização que é altamente disruptiva, que é altamente enxuta, que é muito rápido, ela se move muito rápido e ela vira um império que outras empresas nem sabem de onde que está vindo aquilo, de tão rápido que é, né? Eu vejo, sabe, independente assim de... se as empresas vão conseguir existir com ou sem nenhum funcionário, né? Nesse sentido assim de tão enxuto, né? Eu vejo que o ponto que a gente tendo o entendimento, né? De que a IA pode ser alguns funcionários numa empresa, né? O tanto que a gente pode escalar, eu vejo hoje a gente no plano empresarial, né? Hoje, com certeza. Eu lembro a questão, por exemplo, de decupagem de vídeo, né? A gente tinha uma situação, gravava os podcasts, era uma pessoa o dia inteiro decupando o vídeo, uma pessoa o dia inteiro cortando os vídeos para a gente poder ter os cortes para poder usar nas redes, né? Aí depois vem uma IA que você sobe o arquivo lá, ela identifica os melhores cortes, cria um texto de legenda, cria um texto para a legenda do post, faz a legenda nos vídeos, faz a capa, aí você fala, pô, entendeu? Por alguns dólares, né? Por algum valor, sei lá, R$100 por mês você tem tudo isso pronto, né? Então eu acho que é essa observação, e uma coisa que eu vejo que faz muito sentido, tudo que é linear, né? Tudo que você está ali, só alguém para apertar um botão, né? Ou fazer algo que é muito mecanizado, muito sistematizado de uma maneira igual, né? Faz assim, não tem por que hoje a gente está mais fazendo, né? Eu vejo, por exemplo, as IAs hoje para fazer aplicativo, para fazer página de site, para fazer marca, cara, tem contratos, entende? Então, cara, é impressionante, né? Agora, o que a gente vai precisar aí a gente volta lá de novo, né? Agora imagina, né? Toda essa tecnologia, todo esse mundo, todo esse universo de possibilidade, aí o empresário lá preso. Não, mas eu sempre fiz assim. Entendeu? Mas a minha empresa é muito grande. Mas a empresa é muito grande, entende? Mas, poxa, já veio outras coisas, falaram que ia mudar tudo e não mudou nada, entende? Então acho que é importante a gente lidar, porque nós, do plano empresarial mesmo, e lá na imersão mesmo eu falo muito disso, né? A nossa missão é transformar a mentalidade do empresário, né? Porque isso para mim, e por que essa é uma missão? Entende? Porque eu vejo que eu apanhei muito da minha mentalidade, né? E eu apanhei e apanho, entendeu? No sentido assim, tem coisas que eu entendi, né? Que se tem resultados que eu não estou fazendo ainda na minha vida, é porque tem algo que eu não aprendi, tem algo que eu não sei, tem algo que eu não concordo, tem algo que eu não gosto, tem algo que, de certa forma, eu sou o meu principal bloqueio, né? E aí, na imersão, a gente tem aquela dinâmica dos post-its, né? E eu achei muito legal um cara que falou ontem lá, o Ferrão, né? Ele dizendo que não existia alguém que bloqueava ele, né? Era ele mesmo que tinha percebido que ele estava bloqueando o resultado que ele estava gerando, né? Então, o quanto que o empresário precisa aprender, né? A olhar para o trabalho dele, olhar para aquilo que ele já fez, ter uma valorização. Eu acho que essa autoestima, essa confiança de que, poxa, eu fiz, isso é importante, tem um valor, é legal, mas um clichê antigo, né, do empreendedorismo que eu acho que faz muito sentido, né, o que me trouxe até aqui não é definitivamente o que vai continuar me levando adiante. É uma base, né? A gente estava ontem na imersão e aconteceram algumas situações, né, acabou luz mais do que uma vez, e eu estava contando para a nossa equipe que se não fosse algumas experiências que a gente tinha tido num outro empreendimento, numa outra empresa, né, em locais assim com muitas pessoas, milhares de pessoas, a gente sem energia, a gente não teria lidado com a mesma habilidade que a gente lidou ontem, né? Então o que a gente vive é com certeza algo que nos ajuda a enfrentar os desafios de hoje, né? Mas não necessariamente algo que vai continuar nos levando para frente. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Citando esse livro aqui, né, de organizações exponenciais, né? Coloca assim um elemento para nós que caracteriza uma organização exponencial. Segundo esse livro, ele tem 10 características de uma organização exponencial, né? Eu posso citar cada uma delas aqui. Uma delas a primeira que ele fala é o staff sob demanda, né? Então as empresas, ao invés de contratar pessoas, elas terceirizam isso. Principalmente se você estiver abrindo uma empresa nova, para que você vai criar um passivo já de cara? Né? Então você pode contratar aquilo sob demanda. Por exemplo, lá na imersão tinha um rapaz que ele tinha uma venda de carros lá, né? E ele falou que ele tem muito trabalho em que ele estava vendo, né? Ele até contratou a tua mentoria, que ele estava lavando o dono, o dono vende carros de 100 mil, 200 mil reais, está lavando o carro. Ou seja, é uma coisa que não faz nenhum sentido. Aí ele falou assim, eu estou pensando em contratar um garoto para poder lavar os carros. Eu falei, justo, porque o carro
é um carro de 100 mil, né? Então é justo. Mas eu falei para ele assim, mas por que ao invés de você contratar uma pessoa, você só não faz um acordo com um lava rápido, então assim, cada um no seu quadrado, sabe? Faz um acordo com lava rápido, vai ser o quê? 50 reais, 100 reais para lavar um carro? Um carro de 100 mil, ao invés de você vender por 100 mil, vende por 100 mil e 100. Pronto, você tirou um passivo trabalhista, um risco trabalhista, férias 13º, e você, na verdade, quem tá com isso é o lava rápido. E você vai focar em vender carro, né? Então... Viu? Muito engraçado, deixa eu só pegar um gancho aqui. Você falou isso para ele dessa forma e eu falei a mesma coisa de outra forma para ele, né? Porque quando ele veio falar comigo dizendo que ele tinha um gasto mensal com estética, né? Que dava lá, sei lá, acho que 3 mil reais por mês, ele estava achando que ele podia, em vez de ter esse gasto com isso, que ele podia contratar uma pessoa para fazer e ainda vender isso para os outros, né? E aí eu falei, meu amigo, e o foco, né? Tudo bem que isso pode ser uma derivação natural do seu negócio, está no mesmo ramo que você, mas hoje o tamanho que está o teu negócio, por causa de 3 mil reais, aí eu perguntei para ele assim, por que você acha que uma grande empresa contrata um porteiro terceirizado? Ele podia gastar 2 mil reais... Toda uma linha de limpeza. Eu falei da limpeza também. Ele poderia gastar 2 mil reais no salário do porteiro, mas ele aceita gastar 6 no salário do porteiro. Por quê? Entende? Por que as grandes empresas contratam serviços terceirizados? Né? Gastando às vezes 3 vezes mais do que gastaram no salário. Porque não faz sentido perder o foco do business principal, do negócio principal, em algo que é uma linha de apoio. Entende? Porque hoje, quando você vai vender teu carro, você precisa do carro esteja lavado, com estética e tudo mais. Mas, dependendo da situação, você vende até o carro sujo, se for o caso. Entende? Essa estética, ela é um apoio para a sua venda. Importante. Mas que se você terceirizar, você dá uma data, você sabe exatamente o valor. Agora, um funcionário que vem e que está ali fazendo a lavagem do teu carro, um dia ele resolve não vir. E você, como você queria vender para outro, você agendou com 10 caras para aquele dia. Quem que vai lavar o carro? É você? E aí, quem que vai vender o carro? Quem que vai fazer os negócios da tua empresa crescer? Mas conta aí, o que mais que tem além da gente sobre demanda? Então esse do staff sob demanda, e isso pode também ser hoje em dia inteligência artificial. A inteligência artificial ela é basicamente um funcionário sob demanda. Né? Por exemplo, a gente tem ali na Real atendimento, tirar dúvidas, né? Resolve alguns tickets já de forma automática. Tem um chat ali, a minha inteligência artificial consegue responder mais ou menos 42 perguntas, que são as perguntas mais frequentes, e aí a cada pergunta nova nós vamos colocando nessa base de dados e ela vai aprendendo, né? Então, ao invés de eu ter um atendente, também não vai causar tanto desemprego assim. Ao invés de eu ter um atendente, agora tem um treinador de IA, que fica lá olhando as conversas dos usuários e fala, pô, essa aqui ela não sabe responder, então eu vou programar aqui para ela poder aprender. Então, o agente também de inteligência artificial pode ser esse staff sob demanda. E é muito bom, porque ele não... quando você tem as coisas sob demanda também, você pode cobrar mais, porque agora você está lavando o carro ali na lavanderia, então você está pagando por aquilo. Né? Então, os BOs, qualquer coisa que tiver é com eles. Você está pagando pelo serviço. Então, você tem... E também, assim, nesse caso dos agentes, né, autônomos, eles não têm férias, não tem 13º, trabalham dia e noite. Se alguém for lá no meu site e mandar mensagem 3 da manhã, no sábado, ele vai responder animadão. Não pega testada, não fica mal-humorado, não briga com a esposa, né? Não. E, né, claro, ele não resolve tudo, né? Mas isso aí já me economizou uma grande quantidade de atendimentos. E também isso traz mais escalabilidade para o meu negócio. Que é uma coisa assim que eu sempre penso assim, tá, e se eu tiver 100 vezes mais venda de uma hora para outra, um vídeo meu estourar, explodir nas redes sociais e tiver mais venda. E aí, o que acontece? Eu coloco mais 100 pessoas, né? Então, staff sob demanda, eu tenho a capacidade também de adequar o meu fluxo, né? Então, pô, vamos supor que esse mês eu estourei lá nas redes sociais e eu tive 10 vezes mais venda. Eu vou contratar 10 pessoas e aí no mês que vem volta para o mesmo padrão. E aí, agora eu tenho mais um passivo. Então, o staff sob demanda eu consigo também ajustar isso. Mas uma outra característica que ele fala, que eu acho bem interessante, é dos ativos alavancados. Ele cita o exemplo do Uber. O Uber é uma das maiores redes de transportes e não tem carros. O Airbnb é a maior rede hoteleira e não tem hotéis. O Mercado Livre é a maior empresa de varejo da América Latina e não tem produtos. Eles vendem produtos dos outros. Né? Então isso se chama ativos alavancados. A gente pode também olhar para os bancos. Os bancos trabalham com o dinheiro do cliente e as corretoras também trabalham com o dinheiro do cliente. As corretoras de imóveis, algumas até têm seus próprios imóveis, mas elas têm, sei lá,
30 imóveis e 500 imóveis não são delas. Elas alugam imóveis dos outros e vendem imóveis dos outros. Então eu pensei em como trazer essa ideia de ativos alavancados para o meu negócio, porque é como se você usasse o patrimônio de outras pessoas para fazer os seus negócios, né? Então, como eu tenho uma empresa de metais preciosos, que eu vendo prata, ouro, paládio, platina pela internet, eu tenho o meu fornecimento, mas eu pensei assim, e se eu vender o ouro que não é meu, que é de outras pessoas? Como que eu posso entrar nesse negócio? Então eu criei uma plataforma onde as pessoas vão poder depositar e a minha ideia é ser um Uber desse mercado de compra-ouro. Esse mercado de compra-ouro é um dos mercados mais antigos da história da humanidade e toda cidade do Brasil eu garanto que tem uma placa lá, algum cara lá que está lá, compra o ouro, vende o ouro, né? Então, é dessa forma que eu penso também entrar nesse mercado, né? Usando ativos alavancados. Então, como que no seu negócio você pode usar outros ativos de outras pessoas para fazer os seus negócios, entendeu? Você vê, se de certa forma a gente está falando de carro agora, o carro consignado é isso, né? Uhum. O cara coloca um carro de outra pessoa para vender no estoque dele, vende o carro e ganha sobre um bem que não era dele, né? É uma intermediação. É isso que você está falando. Isso, mas alguns empresários têm uma crença meio limitante que fala assim, não, eu não vou botar o carro do fulano. Vai competir com os meus carros aqui, ó. Carros. Não. Aí eu vou vender o carro do fulano e os meus aqui, eu tenho um monte de carro aqui, aí não fazem isso, né? É interessante. Então, de certa forma, a gente tem que olhar o nosso concorrente como um parceiro, né? Melhor. É melhor você olhar ele como um parceiro que realmente como um concorrente, né? É melhor você ganhar um pouquinho do dele do que você não ganhar nada. Então... E me diga uma coisa, você tem um negócio hoje da parte de metais que existe uma barreira de entrada que é grande, né? Uhum. Fabricar, fazer o que você faz é grande. Uhum. É uma premissa hoje para você criar um negócio? Você olha para isso? Eu gosto de olhar para o negócio com barreira de entrada, né? Então, no meu negócio, por exemplo, tem uns fornecedores, que não é fácil de achar fornecedores confiáveis, com materiais puros, que entregam no prazo, tem toda... É uma coisa que leva muito tempo você conquistar esses fornecedores, é só com o tempo. Tem a parte industrial também, que o nosso trabalho acho que assim no Brasil, além da Casa da Moeda, que tem muitos anos, né, uma instituição centenária, é só a gente que fabrica moedas e já numa qualidade ótima, né, moedas e barras. Fabricação de moeda hoje, praticamente só você que faz. E a Casa da Moeda. É que, na verdade, eu não posso falar que é moeda, são medalhas ou são coins, né? Entendi. É que moeda pelo Banco Central é só... Mas assim, moeda é moeda também. Mas só a gente é a Casa da Moeda, assim, que fabrica nesse nível de qualidade. Aí você faz moeda de prata, de ouro... Paládio, platina, cobre, né? E também, assim, eu sou muito flexível. O cara... Chega um cliente lá, eu quero fazer tal projeto. Eu vejo se vale a pena, eu faço, por que não? Aí tem também empresários que têm essa crença limitante. Não, a gente só tem arroz e feijão aqui. Se outra pessoa pedir farinha ou carne, eu não vendo. Não, pô. E de certa forma a personalização ela também gera um valor agregado, né? Se ele trouxer um projeto para você que está fora da tua linha de escopo original, você pode fazer e agregar um valor sobre isso, né? E também nesse caso, o que acontece? Eu tenho também um sistema de white label. Então eu fabrico já para umas outras, mais ou menos umas 5 empresas que fabricam conosco, né? Então isso também ajuda a crescer meu faturamento, o faturamento delas. Olha que interessante você falou, né? A gente está falando de ganhar com a concorrência, né? Então você incentiva, inclusive, a concorrência, sim, né? Quanto mais, melhor. Você quer que mais empresas entrem, né? Isso é uma coisa que é interessante, né? Você olha algumas marcas, né? A Reserva, por exemplo, faz isso. A Reserva, ela criou uma plataforma white label, onde você cria a sua marca de roupa, do jeito que você quiser, eles disponibilizam até alguns designs para você usar lá, alguns desenhos prontos, né? E você cria a tua marca, eles dão toda a estrutura e eles estão incentivando que outras empresas, outras pessoas criem marcas de roupa, né? Olha o tanto que é interessante, né? Quando a nossa mentalidade ela funciona de uma forma, digamos assim, inversa, né? Do senso comum, né? Porque enquanto o empresário normal ele está aqui na cidade dele se preocupando não podem abrir outras lojas de roupa aqui, né? Tem gente que se faz, abra, concorra comigo, né? Mas eu vou ganhar um pouquinho do seu, né? É como é diferente, né? Olhar as duas visões de mundo, né? Isso também, de certa forma, quanto mais volume eu tenho, como eu sou uma indústria, isso me ajuda a reduzir os meus custos. Perfeito. Né? E quanto mais eles faturarem, melhor. Eu estou faturando um pouquinho também, né? Tá faturando um pouquinho. Vamos lá, uma outra característica da organização exponenciais são a capacidade de experimentar rápido, né? De experimentar coisas novas, de errar rápido, né? Então, assim, tem empresas que são muito verticalizadas, que não tem um setor ali de inovação dentro delas, e para elas implementarem alguma coisa, tem que passar pela diretoria, pela subdiretoria, pelo presidente, vice-presidente, pelo compliance, pelo comitê de ética, por isso, aquilo.
E aí quando viu, uma outra empresa que surgiu da garagem já fez, né? Então, a gente também tem essa premissa lá na Real, né? De criar as coisas rápido. Então, por exemplo, assim, vamos colocar inteligência artificial? Vamos. Levou cerca de 20 dias da gente decidir usar para a gente implementar, fazer o deploy na aplicação, né? Então, a gente começa... essa parte de experimentação, o que eu tenho aprendido. Primeiro você começa, depois você melhora, né? Então, vamos fazer com isso aqui mesmo, faz o mínimo do mínimo do mínimo, né? E era para resolver esse problema dos atendimentos, dos tickets, né? Então a gente fez o mínimo do mínimo e depois a gente foi melhorando. Fez alguns ajustes ali, outro aqui e pronto, agora já tem a inteligência artificial, já está ajudando muito na nossa aplicação. E hoje você também já usa para outras finalidades nessa empresa, né? Para emissão de nota, para cadastro, você já está usando ou isso está em desenvolvimento? Isso aí também é outra coisa que é a automação. Porque assim, depois de um tempo eu percebi que o meu tempo era o mais importante. E eu tinha... o meu tempo é muito importante e eu estava lidando com coisas operacionais e tinha processos que eu não precisava de um funcionário, eu dava para automatizar. Então vai um pouco mais de capital, mas a gente automatizou. Então, por exemplo, financeiro, na real eu não tenho, porque o usuário deposita lá por Pix, por transferência, e eu reconheço sozinho. Já tem tecnologia para isso, para reconhecer sozinho. Então não preciso de uma pessoa lá olhando se a transação entrou ou não. Claro que isso tem que ser muito bem testado, porque envolve recursos financeiros e tal. Beleza. Nota fiscal. A pessoa faz uma compra lá, já vai emitir automático, né? Tanto nota fiscal de serviço como de produto. Então, ao invés de eu ter uma pessoa ali clicando em botão para emitir nota, isso já é feito de forma automática. O atendimento. Nós fomos muito orientados a tickets, que é uma outra coisa das organizações exponenciais, a parte de comunidade, né, de ouvir o cliente. Então a gente criou logo um sistema de tickets, porque a gente quer... Primeiro que assim, se o cliente tiver que reclamar em algum lugar, é melhor que ele reclame dentro da minha empresa, né, do que ele reclame no Reclame Aqui ou nas redes sociais, né. E aí a gente é muito orientado a esses tickets. Então surgiu um bug na plataforma, que acontece com todas. A gente, vamos resolver isso aqui, ou alguma coisa ali não está bem amigável para o usuário, vamos corrigir isso aqui, porque ao corrigir para esse usuário, a gente corrige para todos os outros, a gente não tem mais aquele problema. É um problema que a gente já resolveu, né? E aí tinha muita coisa que são dúvidas frequentes. Como depositar, como criar minha conta? O que a gente fez? Vamos fazer vídeo. Liga a câmera, grava o vídeo, 2, 3 minutos, explica para o usuário como cadastrar, como fazer... Como ele usa, né, a sua plataforma. E a gente tem esses vídeos ali. Então, aí além desses vídeos a gente tem esse tutorial. Então, assim, se tiver outros usuários com a mesma dúvida, né, é só ele perguntar lá para a inteligência artificial, ou lá no nosso FAQ, ou nos vídeos. Tem vários canais, né, tem FAQ, tem tutorial, tem inteligência artificial. E pronto, eu não preciso de um atendente que meus atendentes eu dedico eles para as vendas, né? Resolvendo uma coisa que é como criar um cadastro, como depositar, é uma coisa muito simples, que pode ser feita com vídeo, com tudo, eu economizo esse meu tempo para o atendente fazer o quê? Para ele fazer venda, que é o que importa. Aí venda pode vir, que é humano atendendo. Mas você já está testando ou pensando em testar IA para vender? Para vender ainda não, mas a gente fez primeiro essa parte dos tickets que funcionam muito bem, assim, de resolver dúvidas e tal. Mas para vender a gente está implementando ainda. Eu já vi alguns cases assim que achei muito interessante. Tá nos próximos passos. A gente implementou agora, para essa imersão, um pouco antes, implementou uma ferramenta de CRM que tem integrações com IA, assim. E nosso próximo teste agora é conseguir fazer vendas com a IA operando sozinho, desde o recebimento do lead, o tratamento, passar o lead para os próximos funis ali, pelas próximas etapas do funil, até conseguir fazer uma conversão. Porque a gente percebe que o lead, a IA, ela tendo a base de informação, ela não tem só a base de informação do seu produto, né? Ela, de certa forma, já tem todos os recursos e todas as bases também para contornar objeções. Ela consegue interpretar, às vezes, o perfil do cliente pelo jeito que o cliente escreve, coisa que um ser humano, às vezes, não tem essa mesma capacidade, né? Ela já tem armazenado na memória dela, de alguma forma, muito mais inteligência do que um ser humano vai levar tempo para conseguir. Eu até vi um caso de um cara mostrando, a IA fez uma venda de um curso para uma moça que não tinha comprado na data limite porque a mãe dela tinha morrido.
E aí a IA chamou ela, acionou ela falou, pô, ela não sabia que era uma IA, ela achou que era uma vendedora, a menina respondeu pra ela, olha, eu acabei não conseguindo comprar, eu estava na lista e tal, mas a minha mãe morreu. Daí a IA tratou ela com toda uma empatia pela situação dela, que entendia e tal, que no momento mais oportuno ela ia voltar a falar com ela e tal, e a menina falou, não, tá, a gente pode voltar a conversar, tudo bem, tudo bem e tal, e ela foi contornando e tal, converteu a menina que tinha acabado de... Pois é, e às vezes o vendedor não tem essa paciência. E às vezes o vendedor não teria essa paciência, né? Não teria nem às vezes chamado a pessoa de novo, não teria feito a perseguição do lead, né? A IA foi lá, perseguiu o lead, entendeu o momento dela, teve paciência, mostrou empatia, conversou, entendeu todo o contexto, olha o tamanho do contexto, digamos assim, emocional que ela conseguiu entender e conseguiu trazer a conversão. Então eu vejo assim, por exemplo, a profissão de vendedor que a gente conhece hoje, eu vejo que tem muita transformação que a IA vai trazer. O que eu brinco quando a gente fala de IA é que as pessoas que quiserem sobreviver a IA vão ter que ser mais inteligentes que a IA. Ou pelo menos assim, se não for mais inteligente, reconhecer que não é mais inteligente e ir para outro lado. E usar a favor. Entendeu? Por exemplo, assim, às vezes eu vou fazer algum projeto, algum planejamento de cliente, né? Eu poderia pegar e eu fazer tudo sozinho. Entendeu? Quando eu uso a IA, eu percebo, ela é muito mais rápida que eu. Entende? Ela tem uma base de informação muito maior que a minha. Entende? Às vezes eu chego lá, por exemplo, e coloco uma situação que aconteceu, trago um contexto, ela consegue pesquisar uma base de dados que eu não consigo pesquisar. Entende? Então, eu entendo hoje que a IA é muito mais inteligente que eu. Ela é muito mais rápida que eu. Então, por que eu não vou me associar a ela? Sabe assim, já que você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele? Eu vejo que é mais ou menos assim, né? Tem mais algum ponto aí de organização exponencial que você quer trazer? Eu vou pivotar nossa conversa. Tem a parte da automação, né, que é importante, e da autonomia, né? A autonomia é bem importante também para você não ter uma estrutura muito hierárquica, né? Então, as coisas meio que se resolverem de forma sozinha, né? Você criar processos dentro da empresa que não dependa de pessoas autorizarem, já está meio que pré-autorizado, né? Por exemplo, uma coisa que eu tenho lá na minha empresa é manutenções de até R$500, não precisa falar comigo, já precisa comprar alguma chave ali para apertar algum parafuso. Porra, R$20. Aí, por conta de R$20, vai ficar esperando a minha decisão? Não, vai lá e compra e depois põe um limite ali, ferramentas até R$100 não precisa perguntar, depois só presta conta, né, da nota e tal. Mas por que esperar a minha decisão para comprar algo, né, tão barato, né? E às vezes a empresa fica travada por conta de um processo que custa R$20. A gente tem que entender, né, Breno, que a gente não vai conseguir controlar tudo, né? A gente tem que tentar, assim, conseguir ter uma percepção do que é que a gente precisa verdadeiramente controlar, né? Esse é um bom exemplo. Pois é. Que mais? Essa aqui é legal, dashboards, né? Esses dashboards são áreas dentro da tua empresa para você... Isso aí eu confesso que eu preciso melhorar. Ali na imersão, eu vi vários outros KPIs, outros indicadores que eu preciso estar monitorando, que eu não monitoro hoje. Alguns eu já monitoro, mas são muito básicos, assim, número de cadastro, faturamento, churn, quantidade de depósitos, tal, e beleza, isso aí tranquilo. Mas tem alguns outros indicadores que eu não estou vendo, mas qual que é essa ideia desse dashboard? É você ler a sua empresa, o que está acontecendo em tempo real, né? E através desses números, desses indicadores, desses KPIs. Teve uma empresa lá que falou que tinha quantos indicadores que eles monitoravam? A Patslaf? A Patslaf... 190? 150? Não, esse foi o que falei de um cliente que tem 193 indicadores. 193 indicadores? Pois é. Mas é claro que é uma coisa importante, principalmente assim, um pequeno empresário entender isso, né? Se você colocar na mão de um pequeno empresário 193 indicadores, ou 93 indicadores... É igual um painel de avião. Ou até 90, ou até 9 indicadores, por exemplo, às vezes pode ser muita coisa. Então, no caso dessa empresa, a gente está falando de uma empresa que já tem, sei lá, em torno de 7, 8, 9 lideranças. Cada liderança cuida de uma quantidade de indicadores. Abaixo dela tem outras pessoas que cuidam de outros indicadores. Então, é uma estrutura organizacional. Que tudo isso está construído baseado em números macro que a empresa tem, que aqueles números precisam ser cumpridos. Aí uma coisa deriva da outra. Por exemplo, o mais simples da gente explicar. Eu preciso fazer um faturamento. Tá, eu tenho um faturamento. Quantos clientes eu preciso para gerar esse faturamento? Quanto cada cliente precisa gastar? Em quanto tempo ele precisa pagar? Então, esse indicador de faturamento vai derivar 3, 4, 5 indicadores. Aí eu tenho, por exemplo, 4 vendedores. Cada vendedor tem o seu faturamento, o seu ticket médio, a sua conversão, o seu número de orçamentos. Então, quando a gente chega em 193 indicadores, é uma quantidade grande, mas distribuído. Porque eu acredito o seguinte, da mesma forma, Breno, que um líder
de um setor, de uma empresa, ele não consegue supervisionar com qualidade mesmo, liderar, né? Com qualidade mais do que 5, 6 ou 7 pessoas, eu não acredito que uma pessoa consegue realmente ter mais do que 5, 6 ou 7 indicadores da sua área, do seu setor, para poder cuidar. Por isso que todos esses, eles vão se afunilando e a direção da empresa, ela vê também lá 6 ou 7 indicadores, que ali é que está a tomada de decisão principal. Então, quando precisa calibrar algum desses indicadores, por exemplo, o faturamento não está legal. O que acontece com o faturamento não está legal? Eu vou lá e olho a conversão, eu vou lá e olho o ticket médio, eu vou lá e olho o tanto que os novos clientes compraram, entende? É uma maneira de eu conseguir ajustar aquele indicador, que a gente chama assim, um indicador estratégico. Ele atende à estratégia da empresa. O indicador tático, ele atende à liderança da empresa. O indicador operacional, ele atende o cara que está lá apertando o botão. Quantas vezes você apertou o botão? Então, por exemplo, assim, se a gente for destrinchar isso, o operador, quantas vezes ele aperta o botão? É o indicador dele. A soma dos operadores gera quantos botões foram apertados no setor X. Ou se virou o indicador do líder agora. Aí, quando junta todos os outros setores, você vai chegar lá na gerência, a produção da empresa está assim. A gente teve 45 mil apertões de botão, entende? Então é uma maneira de você conseguir escalonar a informação, que é como eu acredito que a governança numa empresa deve acontecer, entende? Quando você fala, por exemplo, assim, da hierarquia, eu entendo quando você fala, por exemplo, assim, de tomadas de decisões rápidas, né? Uma coisa que eu procuro tomar muito cuidado, quando a gente está em processo de governança numa empresa, para ajudar a empresa a estruturar a governança, esses limites, entende? Que até onde você pode ir sem falar com o teu chefe, sem falar com o teu líder, né? Para que a empresa tenha autonomia e o líder realmente precisa intervir em momentos que não tem como não intervir. Porque além daquele limite, a gente entra numa zona mais perigosa, né? Opa, isso aqui já... Pô, 10 mil reais já não dá para fazer sozinho. Mas aí, pô, 100 reais já... Mais ou menos nesse sentido. E aí, mais alguma organização? Mais uma só, que é a interfaces, né? Interfaces são pontos de contato, principalmente com o seu cliente, né? Então vamos supor, uma empresa, uma cafeteria. A única interface de venda dessa cafeteria ela precisa de pessoas passando naquele momento, no momento que a cafeteria está aberta para ela poder fazer a venda. Se essas pessoas passam de madrugada e a cafeteria não atende aquele horário, ela não vai vender, né? Então, como que ela pode maximizar isso? Ela pode colocar no iFood, né? Vender os bolos ali no iFood, né? E é uma coisa que eu vi você falar na imersão, né? De pessoas que não trabalham com varejo e não têm um e-commerce. Mas como assim? Você pode... Você até deu uma ideia lá de uma plataforma que coloca no iFood, no Mercado Livre, na Amazon, já coloca em umas 8, 10 por um preço X, né? Então, isso aí aumenta a quantidade de interfaces, né? Então, no meu caso, a interface é o site, o aplicativo Android, o aplicativo iOS, o WhatsApp pode ser uma interface, o teu Instagram. Aí... Eu, por exemplo, fiz uma autoavaliação ontem na imersão que eu não estou usando tanto o meu Instagram, né? Eu estou usando mais o WhatsApp. Então, tô vendo aí que tem um potencial, é uma interface que eu não estou usando, é um ponto de contato com o meu cliente. E a gente tem que evitar de ficar jogando o cliente te ligou, é bom retornar a ligação. Não entra em contato com o WhatsApp. Não, mas isso aqui você tem que mandar por e-mail, para poder, nesse pedido você tem que mostrar por e-mail. Não, mas agora confirma lá dentro do aplicativo, aí você está jogando o cliente, está sapateando ali com um monte de gente, né? Como se fosse uma peteca, né? E você sabe que são um dos pontos que eu vejo assim, de pontos de fricção com o cliente. Uma coisa que a gente traz no trabalho, o cliente chamou pelo Instagram, responda pelo Instagram. Pega o telefone dele no começo da conversa, mas se possível, responda pelo Instagram. Porque se ele chamou pelo Instagram, ele não queria falar pelo WhatsApp, ele poderia ter chamado pelo WhatsApp. E você consegue, às vezes, ser mais rápido e mais pontual do que fazer todo esse caminho, né? Mas é isso, as outras coisas a pessoa vai ter que ler o livro. Mas é um bom resumo. Legal. Cara, vamos voltar a conversa aqui, porque vamos é o seguinte, eu gosto de acompanhar nas redes, né? E eu acho que você é um cara privilegiado, porque eu sou um cara bem seletivo, tá? Valeu, obrigado. Mas vai ser meu primo. Mas é legal, eu gosto de acompanhar, porque eu gosto do teu raciocínio com as coisas, né? E tem uma coisa, cara, que esses dias até me chamou a atenção. Eu comecei a perceber, assim, alguns vídeos, né? Você falando de crise. Né, que o mundo vai ter uma crise, que vai vir uma grande crise aí, que a crise é cíclica e que existem indicadores que essas crises vão acontecer, né? Por que você fala tanto disso? Entende? Por que você acha que isso é tão importante dentro do conteúdo que você gera? Legal. Eu falo, assim, o motivo de eu falar tanto sobre crise é porque
A minha família, quando eu era mais novo, ela tinha muitas condições financeiras. Meu pai tinha uma empresa com 300 funcionários no polo industrial de Manaus. Então, nosso padrão de vida era alto. Apesar de eu ser criança, eu não sabia. E veio a crise de 2008. E aí acabou com tudo, né? Então, eu entendo assim, ali também na análise, na matriz SWOT, né, que a gente fez ontem, tem a parte interna. Então, assim, como que eu me preparo para a crise, né? Mas também tem a parte externa de você saber que ela está vindo, né? E desde que houve uma época da minha vida em que, refletindo sobre isso, né, pô, minha família, meu pai perdeu uma empresa de 300 funcionários, né? Porque não teve algum cuidado. Então, tem setores também que eles precisam acompanhar isso. Por exemplo, o setor de construção. O setor de construção civil, a taxa de juros, ele pode ter uma boa gerência, pode fazer tudo certo, mas só que é uma coisa, uma sazonalidade, só que de anos, não é assim, no único ano de estações do ano. É uma sazonalidade às vezes de 10, 15, 20, 30 anos, são períodos maiores, e isso às vezes não é muito intuitivo. E ao contrário do que muitas pessoas pensam que não dá para prever crise, dá para prever sim. Inclusive, um dos meus vídeos mais vistos no meu canal é um vídeo em que eu falo que ia ter uma crise antes do Covid. Foi em 2019 ainda. Eu postei esse vídeo. E como que eu fiz isso? Através de alguns indicadores. Porque justamente pelo meu pai ter passado por uma crise, eu comecei a estudar economia. Eu me encontrei na economia austríaca. Para mim foi a que melhor explicou as dinâmicas do mercado, da economia. E existem alguns indicadores que você acompanha, e um deles é o que eu mais gosto, que é a inversão da curva de juros. Esse indicador ele nunca errou, né? Então assim, nas últimas 15 crises que aconteceu esse movimento de inversão da curva de juros, teve 13 crises e 2 recessões. Então assim, no mínimo tem uma recessão, né? Crise é basicamente duas recessões, né? 2 semestres em PIB caindo, isso categoriza como uma crise, né? Então, poxa, todas as vezes que aconteceu esse indicador da curva de juros, teve crises. Quando você fala indicador da curva de juros, é os juros caindo. Não, na verdade, o que acontece? Isso principalmente juros americanos, porque os Estados Unidos é a maior potência, né? Mas isso também pode monitorar, também existe a curva interna brasileira. Esse indicador, ele é uma profecia autorrealizável, porque ele é uma coisa assim que todo o mercado financeiro, as pessoas de colarinho branco, né, os banqueiros, eles olham para esse negócio aí e falam, deixa eu começar a vender minhas empresas aqui, minhas ações, né? Aí vai lá o presidente do JP Morgan vende ações, o Mark Zuckerberg vende ações, o Warren Buffett, ele está na maior quantidade de caixa da história da Berkshire, né? Então o cara não está comprando nada, ele está vendendo o Apple, está vendendo o Bank of America, está vendendo toda a carteira dele, está só vendendo e está só botando em caixa na renda fixa americana. Por que esse cara está fazendo isso? Então isso aí é uma outra coisa para acompanhar o que os grandes estão fazendo, porque esses bilionários, eles têm muito mais informação do que a gente, né? Pobres mortais, né? Então imagina o nível de informação, a inteligência artificial lá que eles têm e o nível de informação que eles têm. Então eles acompanham, não são 193 indicadores, são 10 mil indicadores que chegam nele e falam, vai dar merda aqui, tem, né? Mas essa inversão da curva de juros, se tu quiser que eu explique, o que acontece? Vamos supor que nós temos 2 títulos, um título de curto prazo e um título de longo prazo, né? Então você vai emprestar dinheiro para alguém, você vai emprestar 10 mil reais para alguém, você vai emprestar 10 mil reais para mim. E um empréstimo, eu vou te pagar daqui 3 meses, e outro empréstimo eu vou te pagar daqui a 10 anos. Qual desse tem o maior grau de risco de eu não te pagar? O de 3 meses ou de 10 anos? Eu acredito que o de 10 anos que muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. Posso bater as botas, por exemplo. Exatamente. Né? Então, exatamente por isso que o normal dos títulos é que a taxa de juros do título longo seja mais alta, né? Só que isso tem uma exceção, que é quando está perto de vir uma crise. Quando está perto de vir uma crise, os títulos de curto prazo, como os investidores sabem que vai ter uma crise, eles precificam isso de diversas formas e também ao mesmo tempo está faltando liquidez no mercado financeiro, está faltando liquidez, não tem o mercado financeiro já não tem tanto dinheiro porque a economia está começando a desaquecer. Só que ela está desaquecendo de uma forma que não dá para ver ainda, mas ela está começando a desaquecer. Então os títulos de curto prazo, o que aconteceu com a taxa de juros americana agora? Foi lá de 0, quase 0 na pandemia, para 4,5 agora.
né? Então tá subindo, os títulos estão subindo. E aí o título longo, aí acontece a inversão. O empréstimo de curto prazo, ele fica com mais risco do que o empréstimo de longo prazo. Isso é a inversão da curva de juros. E então, assim, ao mesmo tempo, os investidores estão precificando que está vindo uma crise, e é dinheiro, e é muito dinheiro que eles estão colocando nisso. É uma aposta e é muito dinheiro que eles estão colocando nisso. E ao mesmo tempo, o fato disso ter acontecido, as empresas que estão aqui, ó, com a corda no pescoço, os juros ficou pior agora para elas no curto prazo, né? A dívida de longo prazo tem a taxa de juros lá, mas a dívida de curto prazo aqui elas estão apertadas, porque a taxa de juros subiu. E aí isso se torna um profissão autorrealizável, porque ao mesmo tempo que elas estão sem caixa, estão com a corda no pescoço, os juros vai lá e sobe e não ajuda elas, entendeu? Então isso aí, esse é um dos indicadores que a gente pode prever uma crise. E acontece que há mais de 700 dias essa curva está invertida. E quanto mais ela fica invertida, mais ela causa distorções no mercado. Então ela está num nível agora que é o mesmo nível que 1929, né? Uau! Uhum. Então você está dizendo que se fosse fazer um paralelo disso, a gente está sujeito a viver uma crise maior do que viveu em 29, é isso? É isso aí. E todas as vezes que aconteceu em 2008, em 2000, agora em 2019 aconteceu também a inversão. É questão de... Geralmente é uma média assim de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Só que essa aqui já está muito tempo invertida. Então isso mostra que pode estar vindo um tsunami aí, não é só uma marolinha, né? É um tsunami. E aí assim, eu não estou falando isso para assustar as pessoas, mas elas podem usar isso para se proteger. Tá, e aí vamos lá. E também para alinhar os investimentos, né? Era a pergunta que eu ia te fazer. Uhum. Ok, estou sabendo disso. Uhum. Eu choro ou eu faço o quê? O que eu tenho que fazer agora? Eu acho que... Primeiro eu choro, tá? Depois eu vejo o que eu vou fazer. Se preparar, fazer caixa, não fazer dívida. Quando você fala em fazer caixa, Uhum. eu ter dinheiro. Ter dinheiro. Dinheiro em espécie. Dinheiro, cortar custo com firula, né? Com perfumaria, corta custo com perfumaria agora. É aquele investimento que você queria fazer, um galpão novo lá, você não faz agora, dá uma segurada. Porque também essa característica, essa crise ela tem uma característica diferente das outras. Ela vai ser uma crise deflacionária. Ou seja, a gente está acostumado com crise inflacionária, né? A crise inflacionária tem a crise, o Banco Central vai lá, imprime mais dinheiro, manda um monte de auxílio, um monte de coisa, auxilia as empresas e aquilo inflaciona e o preço das coisas sobe e tal. A gente fez isso em 2000, a gente fez isso em 2008, a gente fez isso em 2020. Ou seja, a mesma crise de 2000, ela está sendo postergada e uma hora a conta chega. E aí quando essa conta chega, não existe mais a saída inflacionária. Porque para ter essa saída inflacionária, os bancos eles precisam emprestar dinheiro. Porque o Banco Central ele não simplesmente imprime dinheiro, ele cria dinheiro do nada. Ele precisa que... Como que esse dinheiro ele é inserido na economia? É inserido da seguinte forma. Os bancos de varejo precisam fazer empréstimos. Ou seja, as pessoas precisam fazer financiamento imobiliário, financiamento de carro, pegar dinheiro para a empresa. Só que se a gente está numa crise, quem que vai financiar imóvel com essa taxa de juros? Quem que vai financiar um carro? Quem que vai fazer um investimento na empresa? Não, as pessoas estão com a corda no pescoço, ninguém vai pegar empréstimo. E aí então o crédito você não consegue mais gerar crédito. E aí acontece o contrário, o crédito contrai. A base monetária... Então isso é um paradigma muito grande. Faz muito tempo que a gente não tem uma crise deflacionária, né? E isso vai acontecer agora. E aí muda um pouco as coisas. Então, você ter uma dívida e você ter inflação, é bom, porque a sua dívida vai ficando menor. Agora, você ter uma dívida e o dinheiro encolher, e as vendas encolherem, né, e o preço das coisas cair, é um pouco difícil de lidar com isso, é uma crise um pouco diferente. Mas aí quando você fala, então, que essa crise já está estendida, né? Então, ela poderia já ter acontecido ou ela pode acontecer a qualquer momento? Ela pode acontecer a qualquer momento. Né? E aí também assim, o Trump com um monte de tarifa, toda essa guerra comercial, essas coisas acontecendo na Europa, um monte de guerras, basta que alguma agulha, que a gente chama de evento de cisne negro, né, que é um evento assim que ele é um evento que não dá para prever o que é. Por exemplo, em 2019 a economia estava vulnerável, né? Então nesse vídeo que eu fiz no meu canal, eu não sabia que ia ter o Covid. Eu só tinha olhado para a curva de juros, para como estava, o que os bilionários estavam fazendo, se eles estavam vendendo, se eles estavam comprando. Para como estava a saúde das empresas, como é que estavam as demissões. E aí, com base nisso, eu pensei, vai ter uma crise. Mas aí teve um evento que foi o Covid.
que estourou é o evento de Cisne Negro. Então, por exemplo, vamos supor que tenha uma guerra, estoure uma guerra com uma potência nuclear, por exemplo. É uma coisa que pode causar essa crise. Então, tem vários eventos aí que é só alguém riscar um fósforo que vai ter essa crise e o mundo está muito vulnerável. Então, pedir para as pessoas que estão nos ouvindo que façam caixa, não se desesperem, né? Mas façam caixa. Também é oportunidade a crise. Eu queria fazer essa pergunta para ti agora, se você puder falar disso, porque olha só, a crise, ela com certeza gera oportunidades para as pessoas, né? Porque pensa assim, existe aí eu entendo que você fala de uma tendência, né? Mas ela é, de certa forma, especulativa. Ela reflete algo que já aconteceu, mas talvez aconteça de forma... Vou dando um exemplo aqui. Quando você pega na nossa vida, o que já aconteceu, às vezes nos fazem não agir de alguma forma, mas aquilo que aconteceu não necessariamente vai acontecer de novo. Quando você olha o histórico de crises, tudo leva a crer que pode ter uma crise. E a atitude das pessoas pode fazer com que realmente aconteça. As pessoas pararem de investir e começar a travar a economia, naturalmente, o que você falou, é a autoprofecia, né? Vai acontecer, porque as pessoas não vão fazer o que tem que fazer, tipo, eu vou investir no meu galpão, não vou mais porque vai ter uma crise. Ou então, em vez de eu contratar esse monte de prestador de serviço, eu não vou contratar, esses caras vão ficar sem dinheiro, vai gerar uma crise. É mais ou menos assim. Aí, como que você acha que é o linear, por exemplo, de peraí, mas se é uma crise, gera oportunidade, como que eu aproveito a oportunidade? Como que é isso? Então... Como que você vai aproveitar? Como que eu vou aproveitar? Eu vou começar a reduzir despesas, né? Eu vou cortar cerca de 20% das minhas despesas já, esse mês, fazendo caixa, né? Tentando fazer caixa. Primeiro, reduzir o custo de operação, não ter dívidas novas, não criar dívidas novas. Tentar faturar mais, né? Agora sim, colocar inteligência artificial, porque também além dessa crise, a gente está num momento único da história da humanidade. Nosso avô, por exemplo, que viveu 102 anos, ele passou por Primeira Guerra, Segunda Guerra, crise de 29, quase quando ele nasceu. Ele passou por 2000, 2008, pelo Collor, por tudo isso. Só que ele passou pela internet, ele viu a internet surgir. Só que ele viu isso acontecer em épocas diferentes. A gente vai ter essa crise e ao mesmo tempo a gente vai ter a inteligência artificial, que vai realmente, muitas pessoas vão ficar sem emprego. Então a gente tem muitos desafios, o mundo está mudando de uma forma muito rápida. Não dá para prever exatamente o que vai acontecer, mas dá para se proteger nisso. Então, assim, o que eu estou fazendo estou colocando a inteligência artificial nas minhas empresas, estou reduzindo os meus custos, estou tentando faturar mais, e eu estou realmente aberto e tentando ser o mais humilde possível e entender esse momento que a gente está vivendo, né? Então, acho também ficar antenado nas coisas que estão acontecendo e tentar melhorar os processos internos. Eu estou no momento de não pisar no freio, mas tomar cuidado para pisar no acelerador agora, fazer investimentos muito altos, assim que, né? Então, eu acho que dá para aproveitar da seguinte forma. E assim, no meu ramo, por exemplo, eu tô posicionado num ramo muito bom, porque o ramo de metais preciosos ele se beneficia de crises. Apesar de que a minha empresa, eu projetei a empresa para que ela vença em qualquer ciclo econômico. Então, a minha empresa está fazendo 5 anos e nos últimos 5 anos teve a crise de 2000, a gente começou na pandemia e a gente vendeu muito, porque ouro é proteção, prata é proteção, então as pessoas procuram proteção. Mas crise não acontece a todo momento. Então eu tenho o setor de indústria, eu atendo a indústria. E a indústria tem coisas assim, por exemplo, eu vendo ligas odontológicas. Cara, o cara tem dor de dente lá, não importa se tem crise ou não tem, ele vai ter que fazer, né? Então eu atendo o setor da indústria para dar uma linearidade na minha empresa, no meu faturamento, né? E quando tem crises eu vendo investimento, mas eu também vendo indústria. E quando a economia está aquecida, eu vendo luxo, por isso que eu tenho uma parte de joalheria, porque as pessoas têm mais dinheiro para gastar. E aí, apesar da joalheria ter menos vendas do que a indústria e do que o investimento, ela tem mais margem. Então uma coisa compensa a outra. Então eu tenho uma empresa que ela não tem... Eu também busco proteger dessa sazonalidade. Eu entendi essa sazonalidade que existe nesse mercado e por isso que essa empresa ela tem esses 3 nichos, investimento, indústria e luxo, porque se vier uma crise eu vendo metal, se a economia estiver aquecida, então é mais ou menos entender isso. Então, sei lá, se você tem uma sorveteria, você sabe que no inverno você vai vender pouco, então você também tem que botar um café, então tem lá, em Joinville tem o café e gelato, então... Então ele vende café, então talvez colocar um outro produto ali que vai auxiliar, né?
Então eu vejo dessa forma que a gente consegue se proteger, né? Tentando mexer na sazonalidade da empresa, tentando enxugar custo e tá sempre na hora de melhorar, mas o momento agora é urgente, a gente precisa melhorar rápido. E aí entra uma questão, então, de deixa eu me quebrar antes que o mercado me quebre, né? Eu olhar para o meu negócio, olhar para a minha empresa e entender o que poderia quebrar a minha empresa, né? Uhum. O que se eu não fizer, um concorrente fizer, quebra a minha empresa, o que uma economia pode quebrar a minha empresa. E aí uma dica boa, né, Avelina? A gente fez lá na imersão a matriz SWOT, né? É uma coisa engraçada, porque esses dias eu vi um cara questionando a matriz SWOT, né? E só que uma coisa que eu acho que é tão didática, sabe, cara? Tipo, você olhar assim para força, fraqueza, o que depende de mim, ameaça, oportunidade, o que não depende só de mim, mas que eu posso agir, né? E eu comecei a ver, a gente estava aqui agora falando disso, né? Você estava pensando no investimento, e eu comecei a fazer algumas perguntas baseadas num conceito de SWOT. Evelyn, você pensou que isso aqui pode ser uma ameaça e você não está lidando com isso? Você pensou que isso aqui pode... Então eu vejo que pode ser uma dica assim para o empreendedor, pensar assim, ó, talvez a crise não aconteça, mas e se acontecer? Uhum. Né, o que eu posso me precaver para poder agir, né? E, cara, olha só, a gente falou de muita coisa bacana, né? E eu vejo, assim, muito legal, sabe, Verino? Você é um cara super inteligente, né? E eu... Puxei meu primo. Não, eu não puxo isso, não vou levar para esse lado porque não é verdade. Você é um cara super inteligente, estudioso, né? E eu lembro que desde que eu te acompanhava na faculdade ainda, né? Vamos pensar que eu sou muito mais velho que ele, não é uma verdade, é pouca diferença, né? Mas eu te acompanhei assim na época de faculdade e eu assim já vi que você era um cara que tinha futuro e legal ver você assim empreendendo, né? Lutando pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, né? E ver assim que o empreendedorismo de certa forma realmente pode transformar realidades, né? Vejo que transformou a minha, transformou a sua também. Hoje eu vejo você ajudando a sua família também. Então, que legal, e que isso fica assim um incentivo, né, para que os jovens, né, de certa forma, possam, né, acreditar em si mesmo, né? Eu lá na imersão ontem, eu não sei porquê, cara. Eu até não me percebi fazer isso em outras imersões, né? Eu tá agora na 7ª edição, e essa foi a que eu mais falei em acreditar. Entende? Eu não sei se é por situações que eu mesmo enfrentei nos últimos meses, né? Mas de não desistir, sabe, cara? E a gente viveu isso lá na imersão, com aquela queda de energia e tal, e a gente falou, não, a gente vai fazer, essa imersão vai acabar. Aí fomos para um outro lugar, cara, uma coisa muito assim, bizarra, então a gente estava lá, foi muito legal, aí um participante, o Jonathan, ele cedeu o espaço dele lá, uma autoescola, ele cedeu a sala dele, a gente conseguiu ficar 2 horas lá, de repente voltou a energia, a gente voltou para o espaço, então eu vejo que o empreender é isso, né? E eu vejo assim, ninguém consegue vencer o cara que não desiste. Entende? Se o cara não desistir, chega uma hora que a vitória vem. Eu estava até brincando com o Maurício ontem, né? A gente trabalha junto já há muitos anos, né? E ele até brincou, o chefão tá chegando. Por isso que tá tão difícil, entende? Que nem no videogame, você vai passando de fase, chega uma hora que o chefão final ele é muito difícil. E você tem que se preparar. E você tem que se preparar. Então, cada chefão que você vai passando no videogame, ele vai ficando mais difícil. E eu acho que no empreendedorismo é isso. Então, às vezes tá ficando tão difícil, o cara fala assim, pô, mas se tá tão difícil, eu tenho que desistir, porque alguma coisa tá errada. Mas se a gente souber perceber e conseguir evoluir a nossa condição, a gente tem também cada vez mais habilidade para vencer o chefão, né? E chegar no final, zerar o jogo lá, fechar o jogo e conseguir comemorar a vitória, tá? Então, quero continuar te acompanhando. Eu também. Que bom que a gente pôde se reaproximar aí e estar junto e ver você aí feliz e empreendendo e fazendo a tua vida caminhar para frente. Quero poder te ver cada vez melhor, né? E assim, você brincou que eu aluguei o triplex na tua mente, né? Eu quero alugar o andar inteiro. Espero que você não venda a tua empresa agora, que você estruture bem a tua empresa e quando você vender, você lembra de mim. Manda uma comissão, entendeu? Porque ela vai valer muito mais. Cara, muito Legal. grato da tua presença, tá? Eu também quero te agradecer pelo convite, né? E também por ter participado da imersão. Às vezes eu acho que a gente fica muito imerso na nossa empresa, nas nossas coisas, a gente precisa de uma pessoa com uma visão diferente. E nesses 2 dias de imersão, por mais que a gente saiba, a gente tem muito a aprender. E nesses 2 dias de imersão eu aprendi muito. Tem coisas ali que eu vou aplicar para minha empresa que certamente vão melhorar muito minha operação, meu faturamento. Tanto que também recomendo vocês contratarem a mentoria, né? E também a imersão, eu também estou fazendo. Porque às vezes você tem que... Mesmo todas as pessoas que estão lá, a gente meio que fica cego para os nossos próprios processos, a gente precisa de uma pessoa olhando de fora. E você já também tem essa experiência de olhar em tantas empresas, né? E então acho que isso vai me auxiliar muito também. E eu quero te agradecer tanto pelo convite da imersão,
Tá aqui também conversando, é bem legal, é bem prazeroso, eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos. Também te acho um cara muito inteligente, tenho muito para aprender contigo, certamente, né? E vou te sugar aí vou te sugar aí na imersão. E grato também por acreditar na minha empresa, né? Em mim também, né? E também, assim, a gente tem uma história, né, Thomas? O Thomas me ajudou muito na época da faculdade, né? Me acolheu na casa dele, né? E também sou eternamente grato. Eu não chegaria onde eu estou chegando se não fosse todo o auxílio que você me deu lá atrás. Então, muito grato também por ter acreditado em mim. Eu preciso fazer um ajuste nisso, cara. Você falou isso ontem na imersão e eu não concordo, cara. Não concordo com isso que você falou. Agradeço pela sua gratidão, mas o esforço foi todo teu, entendeu? Se você não tivesse ficado em casa, se você ia ficar em algum outro lugar, entende? Você ia chegar no mesmo lugar que você chegou. Mas você me deu muito apoio. Assim, a gente conversou muito, nesse sentido pode ser, entende? Mas não pela casa especificamente falando, tá? Não, pelo apoio. Mas pelo apoio. Mas eu te agradeço por reconhecer isso, acho que é legal. Mas você é um cara que tá chegando onde você tá chegando, porque você é um cara que se dedica. E eu não sabia de alguns fatos que aconteceram na tua vida, né? De quebrar e de reerguer e tal. E essa resiliência que você tá tendo é isso que tá fazendo você chegar. E tu vai chegar longe pra caramba, tenho certeza. E aquele lá na época da faculdade, rapaz, acho que só você entende de investimento? Entendeu? Eu tava investindo, cara. Eu sabia que você ia chegar lá na frente, entendeu? Aí você não ia esquecer da família, entendeu? E você vai chegar lá na frente, tenho certeza disso. Valeu, primo. Valeu, cara. Valeu, você primo. veio, tudo de bom pra você, felicidades, tá? Felicidade. E encerramos aqui mais um episódio agora, vamos chamar de terceira temporada, né? Nossa terceira temporada do PlanoCast. Que bom que a gente está de volta, tem muita novidade chegando por aí, e o PlanoCast é esse canal que a gente quer levar conhecimento, empreendedorismo, mentalidade, transformação naquilo que a gente pode, porque essa é a nossa missão enquanto plano empresarial, transformar a mentalidade do empresário para ajudar ele a conquistar mais liberdade. Mas lá no fundo, eu sei que a gente não tem essa capacidade de transformar a mentalidade de uma outra pessoa, né? Então a gente tenta gerar conteúdo, gerar insight, gerar informação para que cada um possa transformar a sua mentalidade, porque eu também estou nessa jornada e quero poder cada vez ter uma mentalidade mais preparada para ter sucesso e para crescer na vida. Fiquem com Deus, até a próxima.